Gente, já... Vamos começar, né? Ok. Vamos começar. Já, na verdade, já começou, né? Sim, A já gente já esquentou, já teve começou. esquenta. Pode chegar. Pode chegar você também. Sejam bem-vindos Bem-vindas. e bem-vindes. Todo mundo não pode chegar, que é bem-vindo aqui. E hoje, Walter, com essa pessoa incrível que eu não conhecia, e Walter me apresentou por meio dessa nossa tecnologia digital. Você sabe, Carol, que eu acho bem fantástico quando a gente conhece a obra da pessoa, o trabalho da pessoa e fica fã e depois conhece a pessoa, sabe? A obra fala mais ainda. Sim. Eu acho que é quando a gente consegue chegar nesse ponto que o nosso trabalho chama mais atenção que tudo e a gente é conhecido por ele, é o ideal. Eu pretendo que aconteça isso comigo também. Sim. E eu conheci essa pessoa pelas redes sociais. Nunca tinha visto pessoalmente, a gente tinha se encontrado e já era super fã do trabalho e muito admirador mesmo. Ele é publicitário, ele tem uma coluna CBN? CBN Brasília. CBN. E eu acabei de saber aqui, né, gente? Já me contando aqui no backstage. Já foi skatista nos anos 90. É verdade, gente, Tinha adoro. banda, era aquele pacote dos anos 90, né? Nós estamos A falando banda, de quem? skate. João Amador. João Amador. João, seja bem-vindo. Gente, tá? obrigado pelo convite. João Carlos muito Amador, né? honrado. Pra falar bonitinho. Você gosta de chamar de João Carlos? Quase ninguém me chama de João Carlos. É João, só Ou João João, é João. João, já era João João, é Amador. João. Que prazer, João, ter você aqui. Prazer, gente, prazer, muito legal. Seja bem-vindo. Obrigado, muito bom estar aqui com vocês. E longa vida ao programa e muito sucesso. João, tem umas coisas na vida que são engraçadas. Vou confessar, quando eu conheci o seu projeto do História de Brasília, eu falei assim, sabe aquela coisa que você deu? Eu falei, cara, que coisa legal. Por que eu nunca... Sabe o que ela fala? Eu Tive queria ter essa feito ideia. isso. Sabe, fala assim, eu queria ter feito... Sabe que ele me aceita lá também, gente? Eu queria... Porque é tão emocionante. Eu sou de Brasília. Filho daqui, né? Enfim, eu não tenho problema com a minha idade, não. Eu nasci em 78, então eu vivi bom. tudo aquilo ali. Sim, É porque a nossa apresentadora acha que ela tem 20 anos. Eu não nasci, não, mas eu li muito a respeito, sabe, Ah, João? sim. Veio pra cá Eu li muito, eu muito fiz uma criança. pesquisa muito forte sobre esse tempo. João, mas eu vou fazer a pergunta óbvia. Você é brasiliense, né? Brasiliense, sim, sim. Mas eu não cresci em Brasília. Não? Tem essa particularidade. Meu pai é militar, né? Então eu nasci aqui e mudei durante a infância e adolescência. Eu morei em várias cidades do Brasil, acompanhando as transferências do meu pai, mas vinha para cá pelo menos nas férias, que meus avós moravam aqui. Então você estava sempre aqui e Então eu conhecia estava assim, eu tudo sempre aqui. mantive o contato, mas eu morei mesmo assim, em duas ocasiões na infância e adolescência, eu morei 2 anos, outra vez morei 3 anos. Acho que tinha uns 8 tantos anos, depois uns 12, lá na faixa dos 12 anos. E com 18 eu vim em definitivo, estou aqui desde então. Aí vim para a UNB e tal, e não saí mais, porque meu pai veio, ele se aposentou e veio para cá. veio pra cá definitivo Aí depois. vim de vez com meus irmãos. Mas eu não tenho uma memória contínua de Brasília, de tanta coisa assim. Então eu acho que isso até ajudou nesse trabalho, porque eu sempre gostei de Brasília muito, né? Eu sempre quis morar aqui em definitivo, Aham. mesmo não morando e não sabendo se o meu pai viria morar aqui depois de aposentar, porque meu pai é de Fortaleza. Então ele sempre falava, quando eu for para a reserva, eu vou morar em Vou pra Fortaleza. Fortaleza. Eu morei em Fortaleza há vários anos, gosto demais da cidade. Nossa. E ele sempre falava isso. Aí eu falava pro meu pai, ok, mas eu vou morar em Brasília. Com você ou sem você, eu vou morar com meus avós. Brasília é apaixonante, né, Exatamente, João? era o meu plano assim. Eu não tinha nenhuma dúvida quanto a morar em Brasília em definitivo. Entendi. Aí acabou, meu pai mudou de ideia e veio para cá e está aqui até hoje e tudo. Mas então eu tento recolher. Quando eu vinha para cá passar férias, eu tentava aproveitar o máximo da cidade e colher o máximo que eu conseguiria da cidade. Então eu ia mesmo assim, ia nos pontos turísticos, vinha piscina de ondas, ia na torre, ia no parque, ia a todos os lugares. Eu era um turista, né, por assim dizer, porque eu não morava aqui, eu sempre morava em outros lugares quando vinha de férias. Então acho que isso ajudou a reter muitas memórias desse período. E, João, como começou tudo isso? Como veio a ideia do projeto e como você deu início ao projeto? Começou em 2014 no Facebook. Foi bem despretensioso, né? Eu sempre tive assim, algumas anotações, sempre li sobre Brasília e anotava assim, tinha um arquivo do Word que eu anotava curiosidades. Eu li, por exemplo, o meu primeiro post, né? Foi quem foi Nilson Nelson. Eu não achava, hoje você acha, mas na época, né, 2014, quase 10 anos atrás. E passa rápido, né? Pois Mas passa né? voando. Ai, meu Em coração, 2014 a quase 10 anos internet era meio mato ainda, É né? verdade, é verdade. E Nossa. eu não achava no Google quem era o Nilson. Eu não achava. Não tinha. Eu procurava Nilson Nelson. Aí apareceu o ginásio, O ginásio. óbvio, mas não aparecia a pessoa do Nilson Nelson. Não tinha uma foto do Nilson Nelson, que foi um jornalista. Olha.
Aí eu falo, cara, como é que pode o Google não ter isso? Não ter isso. Aí eu fui atrás, descobri o jornalista, ele deu um nome ao Nilson Nelson em 87, quando ele morreu, era muito famoso em Brasília. Como homenagem, ele se chamava Presidente Médici, o nome do ginásio. Antes. Então mudaram e colocaram o Nilson Nelson como homenagem a um jornalista que sempre foi muito atuante aqui em Brasília. Aí eu, pô, legal essa história. Vai ser o primeiro post, vou colocar isso. Vou começar né? com esse. Eu nem não tinha achado foto dele ainda, nem tem foto dele, depois eu achei. E aí publiquei outras coisas. E aí eu pensei, vou chamar Histórias de Brasília para contar histórias e essas curiosidades. Legal. Aí falei Nilson Nelson, piscina de ondas, foram os primeiros posts. E deu muito certo, logo no início, foi totalmente despretensioso. E foi orgânico. Foi totalmente orgânico, deu muito seguidor. Ali o Facebook era a grande rede, só entrei no Instagram 2 anos depois, 2016. E deu muito certo, né? Eu falei, legal, vou continuar. Aí as pessoas começaram a me mandar fotos. A ideia era não ter foto, era só ter texto, né? A ideia inicial. Então me mandaram umas fotos de álbum. Que legal essa foto, comecei a postar. Aí vi que dava muito mais engajamento a foto, até do que o texto, claro, né? A imagem costuma dar mais engajamento. E aí comecei a fazer um híbrido, né? Posto foto, às vezes posto informação com foto, depois comecei a botar vídeo. Então Legal. a coisa foi crescendo, né? E foi crescendo acho que com o amadurecimento da plataforma também, né? O Facebook na época ainda estava... Bombando, né? Pois é, estava ali 2014, era a principal rede. Eu também não tinha rede. Instagram, não. O Walter foi o primeiro a ter Instagram, eu lembro. Que ele faz o seu Instagram. Né? Não. Exatamente, o Instagram não era tão popular. Tinha uma resistência ao Instagram, né? Mas hoje, assim... Então hoje inverteu até, né? O Instagram né? acho que está mais popular. O TikTok, né? Eu também entrei no TikTok há pouco Você entrou agora perguntando, tem TikTok também? E já está com 25 mil no TikTok, assim. Eu entrei no final do ano passado. Olha que rápido. O TikTok ele é muito mais orgânico. E tu né? investiu financeiramente com as suas redes? Muito pouco. No início do Facebook eu patrocinava algumas coisas, aí eu vi que não adiantava muito, o orgânico acabava sendo maior. Então no Instagram eu não invisto nada, é tudo orgânico. E eu vi que dá certo, né? É um dinheiro que eu não preciso, né? Bacana. E me conta uma coisa, quando as pessoas começaram a te mandar as fotos, foi orgânico? Foi. Elas pensaram, gostaram, viram aquilo e falaram, vou mandar essa foto que eu tenho. Exatamente, falou, olha essa foto que legal que eu tenho. Pô, que legal. Porque primeiro eu postei uma foto que eu tinha do arquivo público, que é uma grande fonte de material que eu tenho. Aí uma pessoa me mandou, olha, eu também tenho essa foto. Era até uma foto da Rua da Moda, 305 Sul, né? Do arquivo que eu postei lá, pessoal, que legal, eu tenho uma foto lá, que eu morei lá também e tal. Aí eu postei a foto. Aí quando eu comecei a postar a primeira... Todo mundo começou a achar uma foto que tinha em casa e mandar também. E virou um canal, eu acho que até hoje, assim, é meio o canal certo, né? A pessoa acha uma foto em casa, vou mandar para História de Brasília. Porque a pessoa realmente viveu aquilo. Acho não, funcionou e continua funcionando por isso, né, João? Sim. Esse orgânico realmente é real, né? A pessoa, o Trux, a piscina de ondas. Tipo, exatamente. Walter, mandou uma foto sua lá. Aí já sabe o que eu acho legal também? As pessoas mandam que são umas carteirinhas do colégio. Isso é bem legal, Isso é muito legal. E a pessoa guardar aquilo, né? Uma relíquia, né? Eu tenho vários guardados também. E eu guardava, a minha mãe falava, pra que você vai guardar isso? Joga fora. Não, mãe, eu gosto de guardar. E tenho guardado até hoje, quando eu posto algumas minhas, assim, de João, fiquei mais antigas. tranquilo agora. Porque eu, como bom canceriano que sou, eu guardo toda a carteirinha que eu tenho. Pois isso é importante, E a gente guardava e nem sabia por quê, né? O canceriano ele tem uma coisa quase acumuladora, mas eu tô me tratando. Mas aí olha que coisa boa. Tem eu uma sou hora. assim também, eu sou assim também. Nesse momento aí, ó, a gente tem toda essa Por isso que guardado. ele se identificou, sabe, João? Não, mas eu sou total. Uma coisa que eu tenho guardado, eu até publiquei na época das eleições, adesivo de campanha eleitoral antiga, adesivo panfleto, eu guardava quando era criança. Eu também guardava. Meu então Deus, eu tinha ali por isso que eu falei, eu queria ter feito esse negócio junto com o João aqui, ó, porque eu não conhecia o João nessa época para trabalhar nesse negócio. Você tem que mandar esse material. Que legal. Mas você tem fotos de você na piscina de ondas? Não tenho. Você acredita? Depois a gente tava falando sobre piscina de ondas, eu falei que eu frequentei a piscina de ondas dela funcionando, a história da sirene tocando e começando a piscina e tal. Eu nadei naquela piscina. E, então, pra mim é emocionante, mas não tenho foto dessa época. Dificilmente as pessoas tiravam foto dessas coisas, né? João, tem uma coisa, não sei se você... Isso eu não lembro de ter visto em nenhuma rede sua. Aquela máquina que eu tinha, a máquina Love que era descartável, que tinha um flashzinho que você colocava em cima, o flash... Você tirava uma foto, queimava o flash, girava o lado. Ela tinha 4 ladinhos de flash, que era máquina descartável. Eu tinha também, aí eu tive Love. Sim. E eu acho que algumas fotos que as pessoas mandam devem ser são de da Love também, né? Também. Porque era barato, as pessoas ganhavam de aniversário, né? Isso, e colocavam isso. É muito bom. Você não teve Love, não? Eu lembro da Love, mas eu não tive, não. E as amigas ricas tinham Polaroid.
Eu sou mais verdade. jovem, A né, Polaroid gente? era de Então, rico A Polaroid mesmo. era coisas rica, era que eu muito- não vou conseguir saber aqui nessa conversa. Eu vou falar a idade dela, eu vou expor ela aqui. Eu vou expor. Não, mas falando nisso, assim, o que eu tava falando da London, né? Sim. E você falou que não tem material. Isso é muito triste, né? Porque foi uma boate muito Sim. bombada em Taguatinga. Sim. Foi no centro de Taguatinga. E quando eu entrei no Histórias de Brasília, Aham. que quando eu vi o Trux, eu não lembrei do Trux do Asa Sul, né? Eu lembrei do Trux Tá, ao sim. lado da London. Que tinha pega depois, né? Que Ali era tinha o centro. povo do Pega, É. menino, eu era tão jovem, tão inocente, É. nem sabia o que estava acontecendo. Porque, assim, a galera fazia Pega normalmente. Fazia. Aquele balão ali de Taguatinga, Sim, era. Taguatinga Centro. Era o programa do fim de semana, Era né? esse. Bombando, No fim de bombando. Trux, London, aí tinha uma outra também, Taguatinga Sul, que era London Country. Ó, já tô Sim. te dando umas dicas, tá, João? boa, Vamos lá, boa. gente. Vou atrás de Quem tudo. tiver... A gente já quer um arquivo vivo aqui, a gente aqui. Isso, London Country, London, Ops 4. Ops 4, sim. Agora, sim. eu vi um post que você fez que também me emocionou. Você falou da Zoom. Sim, Eu né? fui. A minha mãe era eu lembro muito da Zoom. doida. Eu ia na matinê da Zoom. Eu tinha 11 anos de idade. Eu ia pra matinê da Zoom domingo. Era a minha realização. Porque eu tinha umas amigas que já tinham uns 15 anos. E eu tinha 11. E eu ia domingo com elas. Sim, mas eu Todo ia domingo pra eu tava. matinê É, também. da Zoom, né? Mas o meu sonho era ir Ah. pra... Porque era domingueira, né? Tinha... Depois Que era mais da tarde, matinê, depois era tinha mais que era tarde. 7, Era começava às das 7. 10. E era uma né? coisa bem Às assim, de 7. 4 a 7. Era muito curtinha a matinê, e era não do- era? e eu tava pesquisando a Zoom, a idade era de 8 a 15 anos. É, por isso que Hoje eu em com dia 11 parece muito novo. Você ser uma criança de 8 8 anos ir pra boate sozinha. Eu Não tinha ia. celular, não Eu não tinha tinha nada. nada. A mãe só deixava Isso, lá. ia Era andando muito com os engraçado. irmãos. É. Ia com os irmãos. Não, aí o cara uma comum, vez na revista falou pra mim assim: cadê as bombinhas que você trouxe pra estourar aí dentro? E eu fiquei tão assim, bombinha? Eu era tão bobinho nessa época. Falei, não, moço, eu só vim pra festa mesmo. Nossa, gente, tão Eu com um pequeno. conjuntinho que eu tinha, que era coordenando a bermuda com a blusinha, tinha um ursinho com a mochila. Sempre da moda, Menininho, gente. Já ia... Aí o cara pegou as bombinhas, eu fiquei invadido. Eu falei, pô, a bombinha, Bombadinha. moço. Trouxe bombinha, Mas não. tinha isso mesmo, né? Invadida é ótimo. Ficou invadida já, ó. Mas a Zoom, ela tinha uma realização porque ela tinha uma coisa, ela era bem anos 80. Toda aquele visual Acho que eu fui na Zoom só meio uma vez. Xanadu, que Sim. tinha uma iluminação que girava e tinha um negócio, outra bolinha de sabão no meio da. É verdade, é Gente, mesmo. e tinha uma moto na entrada, era toda de carpete. Tinha uma outra também no Gilberto Salomão, não tinha? Qual que era aquela? Mas a principal era a Zoom. Era a Zoom. É, depois Acho que eu foram fui na abrindo Zoom outras uma vez. boates. Até no lugar da Zoom, outras Abriu boates a entraram, Trend, né? abriram Sim, outras boates Trend, depois, mas a Zoom foi a primeirona, que tinha o cinema antes, né? Sim. Você fez matéria sobre o cine espacial? Já falei sobre o Cine Poxa, eu não vi o cine Espacial. espacial ainda. Não é da minha época, mas O Cine Espacial é de 70, né? Já é bem mais antigo. Mas foi o primeiro, né? Essa história do Cine Espacial é muito boa, porque foi o primeiro do Brasil, uma invenção de um brasileiro. Que ele era um cinema, assim, ele não tinha uma tela única, acho que eram 4 telas que faziam um ciclo, né? Aham. E as cadeiras eram ao redor. Então, em qualquer lugar que você sentasse ali do cinema, Você você tinha via. uma tela na sua frente. meio planetário, né? É, Meio a vibe do exatamente, era planetário. uma coisa diferente. Aí esse cara brasileiro inventou, patenteou, teve em São Paulo, Legal. acho que teve em Curitiba, na Europa também teve cine espacial. Olha. Mas eu não sei por que acabou pegou, acabando, né? Aham. Depois de alguns anos, o cine espacial todos fecharam. Fecharam. Diziam também que tinha um problema anatômico, que a pessoa tinha que olhar meio para cima. Aí e, dava um incômodo na doía hora o de sentar. pescoço. Não, imagina a tecnologia daquela época também não era. Exatamente, você não conseguia ver direito. Então, acabou isso. Mas foi uma pena, um pioneirismo desse cara. E ele com o Gilberto Salomão, o dono, O né? dono, que aham. deu o nome, né? Tá lá até hoje na ativa. Tá administrando tudo, né? E foi uma visão do Gilberto Salomão disso, né? De trazer para cá. E foi a grande atração do Centro Comercial Gilberto Salomão ali. Sim. Que foi inaugurado em 67. Caramba. Em 70 já tinha ali o Cine Espacial. E era o que atraía todo mundo, né? O Cine Espacial. E depois, você achou alguma rede da pista de patinação? Porque eu Sim, sempre quis achar essa de pista. patinação. Que era ali no- naquela era em parte cima. redonda. É, na ali lá parte em redonda. cima, Meus né? irmãos falam daquilo. Sim. Eu nunca vi nenhum registro Eu daquilo. já postei algumas Da pessoas pista, me poxa, essa eu mandam perdi. foto. Essa a da pista eu não achei. Ali É era bem, muito depois legal. eu mando pra vocês ali, e Legal. era na época do auge, né? Tinha Do auge da novela Dancing patinação. Days, Dancing Days, isso. todo mundo patinando. Foi ali bem no início dos anos 80, você inaugurou em 80 a pista de patinação. Gente, é muito legal. Me conta, João. Eu tava na barriga ainda. Eu tava, Walter. Tava na 80? barriga. Tava 80? na barriga ainda. Tava Sendo barriguda. gerada. Deixa a barriguda lá do Maranhão, lá. Barrigudinha, assim, de... Oh, gente. Ju- Oh, meu Deus do céu. Como são registros muito difíceis,
qual foi o que mais... Tem um que chamou mais atenção de ter conseguido, ou foi mais difícil? Que você falou, cara, isso aqui me chamou mais atenção. Que você falou, pô, esse registro foi muito bacana de ter conseguido. Tem alguns, um até recente que eu postei, foi de uma imagem que alguém estava na EPTG, em 1989, andando na EPTG e filmou. Eu vi isso, então cara. é muito difícil, assim, eu achar imagens em vídeo da EPTG é muito difícil. Fotos também, porque quem é que tirava foto de uma avenida, de uma estrada? Nos anos 80. Ninguém fazia isso, né? Uma foto sem ter uma pessoa lá, foto só da estrada. Isso não acontecia. E aí essa pessoa filmou, né? Ele estava ali filmado. Já não era fácil ter uma filmadora ali. Naquela época já não era barato, nem todo mundo tinha. Exatamente. né? E a pessoa gastava pesado. filmando. E era ele chegando, ele morava em Taguatinga, era ele chegando em Taguatinga. Então tem ali aquela entrada de Taguatinga, tudo tranquilo ainda. O Alameda Shop estava em construção, você consegue ver ali. Nossa. Então, Os eucaliptos. os eucaliptos da Tinha um EPTG, monte de eucaliptos na sim. EPTG. Aí quando eu vi isso, cara, que legal, eu nunca vi esse registro aí. E foi grande sucesso. Postei, acho que foi ontem até. Foi agora, não foi? Foi recente, eu assisti. Tá repercutindo ainda pelo ineditismo. Eu acho muito legal quando eu acho um registro desse, que eu nunca tinha achado nada, ou com uma Desse qualidade jeito. boa, às vezes tem uma qualidade meio ruim. E esse é muito caso bom. foi desse. O que eu achei legal também foi da locadora de vídeo, Da né? Cult? Cult Vídeo. Nossa, eu aluguei muito vídeo na Nossa, Cult. gente. Também, gostava muito da Nossa, Cult. Cult. Vídeo. VHS, né, gente? E conta a história da Tinha que como foi a devolver. Cult Video. Sempre foi meio na contramão da história toda. Sim, Tinha a Cult foi muito popular. Até chegou até acho que 5 né? 5 unidades, era uma empresa familiar, né? E foi muito sucesso aqui em Brasília, né? As pessoas. Gente. Ó, isso aí, Aqui tem um registro rico, hein? aqui, ó. O pessoal aqui é vintage. Mentira, colecionador, que o pessoal aqui é tudo novinho. Cara, essa mesmo, aqui, né? a pessoa tinha que ter muita Sim. bala na agulha pra ter um negócio Pois desse. é. Não E era? não gastava E filme à não toa, era, né? não, Era é. festa de aniversário, no Natal. E era caro o filme também. Você Exatamente. E outra, tinha aquele lance. Às vezes você tirava, aí rebobinava e dava uma merda. E aí perdia as fotos. Perdia, nossa. Ai, gente. E Podia as falar, fotos dava merda, não horríveis que podia não dava falar? pra pagar. Pois é. E não, revelava e foto outra, feia, você ficava, ai, que Você conhecia uma horrível. pessoa, um artista, você tirava foto e você não tinha certeza do que ia sair. Não sabia, né? Podia nem sair, podia sair Deixa eu tremida. ver. Essa aqui é incrível, né? Nossa. Será que essa aqui é anos 80, 90? Gente, Rafael, assim, né? Relíquia, bem né? rico, Que faz não. aqui que passava o filme, né? Assim, ó. Passava, exatamente. Olha, gente, que lindo. Tudo, a gente tem hoje esse fascínio, né? Por tudo que é Aí analógico. voltou à moda, né? Tem Voltou, muita gente né? que só tira foto analógica. É verdade. Tem um pessoal desse. Tendência a fazer, ó. Mas realmente era. Pra fazer era a publicitária. E você gosta de foto analógica? Aqui, Gosto, João. gosto. Eu acho interessante. Eu fiz Gente, nem parece publicidade de real. jornalismo na UNB, né? Então eu cheguei a fazer, na época, era anos Aham. 90, a minha aula de fotografia A era minha no, também era é na essa. analógico A minha ainda, também, de- ela fez fotojornalismo também Exatamente. no analógico. De, Não. de revelar o filme, né? Ah, que legal, A né? minha já foi Você bem sabe, moderna. Olha só. João, eu perdi minha mãe tem 3 anos, sabe? E tem muitas memórias que, quando a sua página me traz muita coisa boa, me traz memória afetiva. E você colocou um lance que é tão Vou eu levar, criança, que marcou tanto a minha infância, que é o cupim, o pão de batata. Pão de batata. Toda vez que eu ia no Parque Shopping, eu tinha que parar pra ir no cupim. E era um pão de batata grande, que, não sei se você vai lembrar dessa parte. Quando você mordia, tinha gosto de pinga, tinha gosto de álcool. Sério? Eu Esse já eu não criança lembro, bêbada. não. Não conhecia isso, não, Já era- gente. não lembro Isso. Foi lá que tudo começou. Fazer, olha, futuras Ele tinha um champanhotas. cheiro É de mesmo? álcool muito. Eu não sei porque você colocava pinga na massa. Que isso, gente? Eu não sei te dizer, porque eu não sei como é a composição, mas tinha um cheiro de álcool muito forte. Eu, criança, já adorava aquilo. Será que era Esse aquele gostinho negócio... bom, né? Parecia o cheiro de mimeógrafo, sabe? Sim, Aquela coisa sim. do álcool, assim, pra criança. Mas o cupim me emocionou. De verdade, porque eu lembro daquele trenzinho, como se Trenzinho, fosse né? E era ontem. disputado, né? Pra Era, você conseguir sentar naquele E trenzinho. ia com a minha mãe no Parque Shopping e no trenzinho. E E na o cheiro, né? Lembra? O O cheiro. Isso é Era o legal, cheiro né, batata gente? lá, né? Resgatar essa memória, É. né? De uma recordação da família, Sim. dessa época da vida. E eu achei muito interessante também as marcas. Gente, Pacalolo. Usei muito pra calor, Gente, gente. Pacalolo Eu usei das muito pra ricas, né, meu calor. amor? Eu usei muito pra calolo. Bem rica, Walter. Você fala da Pacalolo e Company. Company. Gente, olha, Company. Ó, e na Zoom era de roupa da Company. de né? Company. Company, Pacalolo. Pacalolo, A Headley já era Headley. dessa Era, época, mas a mas Com- veio era depois da também. Company, né? A Era, Headley. mas a Company foi a que teve o primeiro, assim, Foi. né, que estourou. Se eu vou lembrar, eu tinha 11 anos. Minto, meu aniversário de 10 anos. Eu queria muito ter uma roupa da Company. Todos meus amigos tinham, mas eu não tinha condição de ter a roupa da Company. E aí eu tinha uma poupança, tinha uma grana, e minha mãe falou assim, tá, tem esse dinheiro aqui. Eu comprei minha roupa do meu aniversário, uma Da roupa da Company. Company. E Isso. engraçado porque eu tinha 10 anos isso. Era uma calça jeans que tinha um negócio de couro aqui, ó.
no joelho, tipo de skatista. Isso. Tinha um couro aqui. Da tendência E na me época. marcou porque tem a memória afetiva disso, da Company. Sim. Então, Não, e mochila, lembra? A mochila da não, Company mochila tinha que era dividir, onipresente e na tinha que escola, dividir Da muitas Company era vezes, assim, né? o máximo. se você não tivesse gente. mochila da Company, você não existia na escola, não era Exatamente. ninguém na escola. Exatamente, você Isso. contava nos dedos ali, aquele não Tinha. tem. Não era Você sabia, ninguém né? na Aquele escola. fulaninho que tem a mochila que não era da Company. Não era Company. A minha era amarela com... Eu sempre gostei de uma coisa, era amarela com Rica, azul. Walter, gente. Rico e azul. Isso. Rico nada. Era até errei aqui, ó. Era azul e amarela minha. Mas deixa eu te contar, o negócio foi tão caro que quando quebrou o zíper, minha mãe mandou consertar o zíper Sim. no lugar, tipo, Sim. Você sapateiro. tinha uma E mochila eu da continuei usando Company? com o zíper Eu tive mochila consertado. da Gente, Company. só eu que não tinha mochila da Company que eu tô me sentindo assim, Você não humilhada. contava Mas a naquela minha, eu acho época. que minha mochila era assim, uma coisa mais Barbie, sabe? Uma coisa mais... Não era o hype, não. menininha. Era a Era. Company. Company. A agenda da Company. Agenda, eu tenho a mochila, tá Agora, guardada agenda até eu hoje, essa tive. mochila. Tá velhinha, mas a Mas mochila é tem. boa, né? Deve ter o quê? 30 anos já isso? É boa a mochila. Olha, você sabe que tem um negócio que eu lembrei de você Olha. agora, que a Carol falou das marcas. Tem um brechó em São Paulo que lançou há muito pouco tempo atrás, que lançou também na rede social, que chama New Division. New Division, eu acho que é esse o nome. Ele só trabalha com as marcas dos anos Olha que 80 legal e isso. 90. Então, e eles têm essas relíquias, eles vão postando as roupas dessa época e as marcas dessa época também. Eu falei, cara, você falar isso pro João, você ainda não Uma conheceu boa, essa. não conheço, é um não. lugar- e eu quero conhecer, eu não conheço pessoalmente ainda, Sim. que foi logo depois da pandemia, eu não viajei. Mas quero conhecer ele pessoalmente. Zump, né? Zump. Nossa, Sim, Zump ele era fala, bem ele fala de famoso, várias é. marcas, Tinha que ele ter calça fala jeans da da Zump. Fiorucci, É, da Zump. Olha ele só. fala, porque a Zump ainda tentou resistir, ainda pouco tempo atrás ela ainda existia. Mas marcas, sabe, a OP, a OP, Fiorucci, a verdade. Kaiká, Sim. sabe, a Anonimato, essas marcas assim. Anonimato, Nossa, eu é lembro. verdade. Eu sou uma memória viva, eu sou um Gente, baú eu aqui. tive uma roupinha da Então, você Anonimato. tem noção de como você mexe com as pessoas? Você consegue precisar isso? Eu vejo muito pelos comentários, né? Isso eu acho muito legal, que as pessoas falam muito, isso me lembrou... E geralmente bota alguma experiência pessoal, lembrou meu pai, porque eu ia com meu pai, Cupim, por exemplo. Teve comentários assim, eu ia com a minha mãe e com meu pai no Cupim. É uma memória afetiva muito forte, né? Familiar, né? Ou eu ia com meu pai não sei aonde, eu fazia isso nessa época, com meu tio. A gente sempre liga isso Uma coisa com a outra. Exatamente, liga o lugar a uma memória. E eu acho que memórias dos anos 80 e 90, elas são muito fortes. São. Talvez essa nova Impressionante, geração né? não tenha memórias tão fortes, porque eu acho que tem mais registro, né? E também sabe que eu acho que a rede Sim. social parece que acelerou tudo. Eu não sei se é uma Muita coisa. Uma coisa informação, a gente tem né? muita informação, parece que o tempo passa É mais verdade, rápido. é verdade. Naquela época parece que a gente conseguia curtir mais a história. Porque Sim. tava eu e você em um lugar, por exemplo, a gente está sentando no lugar, hoje a gente Sim. senta e começa a abrir o celular. E na É época não, a gente verdade. tinha que encarar quem tava do seu É lado. verdade, Tinha que era conversar com a 100% de pessoa. atenção com aquela pessoa, né? Porque você não tinha nada que distraísse, a não ser a Sim. paisagem, conversar sobre o que estava acontecendo naquele momento. Ó, Sim. Café Cancún, gente. Eu abri Você aqui, abriu? Café É o Cancún. máximo, né? Cancún era O café sucesso. é mais 90, não é? Década de É, 90. já era É. mais adolescente, sim. Lá abriu foi em 96 que começou o Café Cancún. Falando de 90, eu mais não lembro. aqui? Estação 109 também já foi que era um 109. Isso, e que Ali. lugares que eu vivi, Estação 109 e o Gates. Gates. Nossa, Gates. Eu foi emocionei muito quando eu vi o do também. Gates, porque eu ia muito na quarta Gates vinil. Olha o que. Nossa, eu já fui se na aquela quarta quarta vinil, vinil. gente. Se aquela quarta vinil falasse. Aqueles Gente. cantinhos escuros do Gates. Tem história lá. Ai, que saudade do Gates. Eu lembrei muito do Gates, agora que voltou à tona Boate Kiss, né? Toda Kiss essa agora, tragédia. né, com aquele Eu lembro que o documentário. Gates, ele era meio que uma mini Boate Kiss, né? Não tinha onde sair, não Não tinha. tinha, Você não- ficava preso quando acontecia uma era coisa, muito né? difícil, era uma portinha ali. Eu acho que a saída de emergência só foi Colocada depois, depois, né? Ela não funcionava, era alguma Verdade. coisa assim. E eu sempre fui meio paranoico com esse essa negócio coisa muito da antes, segurança. né? E eu lembro que eu ia no Gates, caramba, e como é que eu saio daqui se precisar? E era Você tudo pensava fechado. nisso que eu chegando? Eu pensava. Eu não pensei, eu acho que eu pensava. não pensei. Acho que talvez hoje eu pense mais. Não, Por onde hoje agora eu acho que a vejo segurança mais. está muito Até mais... porque com a Boate Kiss a gente ficou mais Sim. alerta, né? E nem deixariam, né? Eu acho que agora o Corpo de Bombeiros, a vistoria, deixaria. não deixaria um estabelecimento. Mas era assim, anos 90, era comum, né? Você ter um lugar que... A porta de entrada é a mesma da saída. É a mesa e é só da isso saída. E pronto, se né? Mas fechar, eu você não sinto sai falta, mais. sabia, Do quê? desses lugares, dessa época, assim, de ter uma réplica hoje, sabe? Pra gente. Não tem. Tipo, não. Sério, É. não Porque tem. é difícil quando a coisa. Por exemplo, você falou do Trux, né? Quando você contou a história do Trux lá você conta que ele teve o auge. Aliás, posso fazer uma observação? Eu tenho uma história no Trux quando eu era criança. E aí eu e meus sobrinhos muito no Trux. Que a gente tinha quase a mesma idade, meus dois sobrinhos. Eu lembro que tinha um molho rosé. Tinha aquele molhão, aquele ketchup, Naquela sabe? bisnaga que nem Daquela bisnagona, pode mais hoje, que nem né? pode, mas é bom, viu, o molho naquele negócio. Aquela sujeira ali que Tá dá, dando que dá o fome. elan, né não? Quando você vai no cachorro-quente da rua, tem aquele lá, eu sou feliz com aquele Isso. ali. Enfim, nessa brincadeira com o molho rosé, tipo, ele pegou um molho rosé, brincando pelo assim, tipo, você quer não sei o que, e fez assim, ó. Quando ele fez assim, ele apertou de verdade. E fez, ó, Nossa.
Vixe. Tipo no Nossa, Truques... tipo filme mesmo? Tipo, no Truques lotado. Gente. E eu meio... Meu Deus. tinha, sei lá, uns... Não lembro quantos anos eu tinha, uns 10, 11 anos. Eu fiquei tão invadido com aquilo ali também, invadido. Gente, Que foi invadidíssimo. imagina o Truques lotado, eu levando... Fazendo não sei o que lá e bem na cara. Bem na cara. Gente, foi de propósito, ó. Eu fiquei, O primo- aí isso o primo meu, ficou o Truques com- me lembra o primo jogar... queria o seu look, Val. O sobrinho queria acabar O sobrinho. comigo, né? Danilo, ó, lembro, viu? Não esqueci disso, não. E aí o Truques me lembra disso. A gente tá falando de Truques, eu ia falar... que você falou, quando ele tentou reabrir, já não fez o mesmo sucesso, né? Ele não era nem mais o mesmo dono. Ele comprou a marca, né? E tentou surfar, que é uma boa ideia, eu acho, né? Você tentar reativar uma memória afetiva, mas aí Sim. teve muitos problemas, muita reclamação, não dava e fechou em pouco tempo. Isso foi em Isso, 2014. isso, cara, eu falei, é muito difícil você retomar alguma coisa com o mesmo poder que já teve um dia. A Zoom, a boate não é mais o que ela era naquela época. Exatamente. Um Gates não é... a são geração outras mudou, são outras pessoas, pessoas. Mudou, né? A Pacalolo, ela voltou, A né? Pacalolo tentou voltar. Tentou voltar. Ainda existe, assim, a marca De ainda certa forma existe. existe, Alguns né? lugares ainda vendem, mas... Não é mais a eles mesma tentaram coisa. surfar exatamente, assim, na memória afetiva, mas realmente Não pega. a geração muda e a relação com a marca é outra, né? Talvez a história que eu já um brechó, uma coisa mais Sim. específica. Então, De isso- quem viveu aquele momento, que é né? quem viveu, que busca aquilo Tanto ali que e as tal. festas dos anos 80, 90 faziam tanto sucesso Sim, lá em Brasília. exatamente, Assim, é. a pessoa consegue ir pra fazer Sim. o passinho, pra dançar. Gente, tem festa que você vai hoje, o povo não dança, o povo só fica com o celular. Assim, É tipo, verdade. pois é. No máximo filma assim, alguma coisa pra dizer que Esse tá, ano né? novo agora foi até polêmico, né? Porque nos shows da virada, as pessoas não se abraçavam. Estavam só filmando. Não dava, Esse não, vídeo- não dava esse feliz vídeo ano viralizou. novo. Interessante isso, é. Viralizou mesmo. Pessoas filmando, Só só filmando. filmando, e esqueceram de falar quem estava do seu lado. Tipo, feliz ano novo, né? Tudo de bom. Tipo, essa coisa afetiva que a Sim. gente tem a na gente nossa troca, né, Mas e tal. infelizmente é isso mesmo, Tem né? isso, né? Eu acho que acaba sendo a prioridade em qualquer evento da maioria das Você pessoas. filmar pra Eu dizer quero que você esteve filmar, lá, né? exatamente. É. Não é nem aproveitar, viver aquele momento, né? Você tá lá. Filmar e registrar. Uma foto bem feita do evento é melhor do que o evento ser bom. É uma coisa meio que Exatamente. assim, sabe? Virou esse. Você vê muito isso em estranho, show, né? A pessoa filma ali a apresentação inteirinha, em vez de estar curtindo, Curtindo né? o O show e artista vendo aquilo ali, fica ali filmando e postando a live no Instagram, né? E é a diversão, né? Que é o diferencial. Gente que conhece que a diversão é filmar, postar, se não filmar e não postar, você não Eu viveu até aquilo. acho bacana o filmar e postar, mas parece que a pessoa só tá naquele... Não Exatamente. curte, tá só fazendo aquilo ali. Isso é uma coisa que virou uma cultura mesmo bem Sim, forte sim. e um vício. Porque eu gosto de curtir, mas você nem percebe, às vezes. Você tá num Tá Exatamente. lugar... fazendo, já vai É instantâneo. automático, né? é Ainda automático. mais a gente que trabalha com isso, né? A gente tem que se policiar muito sobre Sim. isso, né? Pra não perder a essência do Do agora, né? que tá vivendo, O gente. João colocou um vídeo que fala, a gente falou essa coisa de anos 80, de não ter muito noção do perigo das coisas, não ter muito cuidado, ser uma entrada na mesma boate, só uma entrada para sair e entrar, só uma portinha. Quando você for fazer o vídeo do Parque Ana Lídia, colocou os brinquedos dos anos 80, e eu ia em todos aqueles brinquedos, tá? Confesso que eu ia em todos aqueles. Quando você fala, ele fechou por questão de segurança, eu falava, é verdade. Eu falava, cara, era muito louco, como é que deixava a criança brincar Pois naquilo? né? Não tinha fiscalização, não tinha nada, Tinha né? nada, Era cara, você não anos pegou 80, o Parque Ana Lídia funcionando no auge dele, né? Não. Tinha um brinquedo que vale muito a pena, que é o Gira-Gira, que depois que eu aprendi com você, que era uma cápsula espacial. Sim. Cara, aquilo lembra, eu juntava um monte de criança e tinha umas meninas que jogavam muito rápido, a gente ficava um monte de criança pequenininha segurando e a criança Sempre voava. voava, mesmo. Que perigo, exatamente. gente. E voava. Não, era perigo mesmo. Eu tenho um Tinha que um é o... foguete, né? Acho que eu já fui no foguete. Tinha um foguete. escorregador do Cara, foguete. esse eu fui eu no aprendi foguete. do escorregador do foguete com você. Eu não peguei, eu não lembro de ter daqueles dois escorregadores do foguete. Ele é mais antigo, ele é bem no início dos anos 80 que tiraram. Que ali, tiraram, então, porque realmente deu muito acidente. Não, ali era muito alto e ali tem registro E era mesmo. meio inclinado demais. Era quase 90 graus, então ali devia ter isso, quebrado o gente? braço, perna. Eu tenho até uma história triste na verdade, de um vizinho antigo meu que era amigo de uma menina, o irmão dela, ele tinha ficado de cadeirante Que porque ele isso, teve uma gente? queda do foguete. Que absurdo. É mesmo? Vai, Val, tem que Nossa. história atrás. Mas é porque realmente não tinha segurança. Não tinha. E se você tinha. olhar pelas as imagens que você colocou, era tudo muito inclinado, não tinha preocupação com nada. E cadê Para a mãe criança. desses meninos, gente? Tava curtindo, achando normal aquilo ali. Exatamente, nem via, né? A Porque mãe nessa saía e época, né, deixava nem as tinha crianças. celular, não tinha nada, redes sociais, né? A pessoa tava curtindo. Conversando lá, ó, com alguém. Cigarrão, É, ó, todo nos mundo fumava 80, muito, nos né? 90. Aí mas você- Era isso moda mesmo, o cigarro, né? Aí você Mas coloca pode. o Forte Apache, Forte aquela parte que Apache, subia. sim. Cara, E era aquilo alto ali, você era cair alto. dali machucava feio. Tinha um Nossa, gente. escorregador que você colocou, que eu lembro que a gente subia ele com uma grade, era muito alto. Sim. E também foi fechado porque eu Gente, sobrevivi E, aqui. e os looks, assim, João? Como é que era o seu look, assim? Você
Que eu gostei do seu look. Mas você fez gostei. Agora eu você veste sou bem. Nossa, arrumadinho, agora eu sou arrumadinho. Não, eu era cabeludo, tinha dread, nos anos 80 andava de nossa. skate. Depois eu vou mandar uma foto Sério, Quero skatistas, ver. sério, skatistas de dread, cabeludo. Era, né? Era mais rock and Tinha roll, era mais banda, hip não, hop? tinha uma banda de hardcore, chamava Bode Expiatório a banda. a Olha, gente tocou gente bastante aqui, famoso, tocou muito João, no aniversário. gente. Você viu? Eu já ouvi falar dessa bode expiatória. Mas Aí- você falou, eu conheço o João já. Gente, olha aí, João. a gente Acho foi que uma já época andou de muito skate divertida. juntos. É muito provável, é muito provável. Pode ser Né? aí, ó. Quem me vê naquela época, você olha assim, ó, não reconhece, porque é de barba diferente. Mas eu era aquele clássico dos anos Dos 90. Ali. Aham. Ia muito no Teatro Garagem. Nossa, eu ia Sim, Teatro Garagem. toda sexta-feira, Teatro Garagem, Estação 109. Era aquele Gente. um moleque mais E rock que and roll, os assim, os né? skatistas usavam aqueles bermudões, Usava o né, bermudão, as né? camisetonas, né? Tipo... Falando de. Você falou que entrou nessa onda da moda e tal. Acho que eu gostaria também de mais registros de imagem. Você fala de muitas marcas, você fala da Sim. Ponto, falou da Pacalolo, e você falou de uma que me lembrou a minha infância, da FOF. Cara, você pegou a FOF? Fof. Você fala FOF da Bibabô. E da Bibabô. Que assim, você não lembra de uma sem a outra, né? Não Porque lembra. eram as duas grandes concorrentes e eram as duas maiores lojas da W3, né? Isso. Era meio departamento, eu não lembro o que Eram que lojas de vendia. departamento, Eram é. bem grandes, né? Só que a FOF ela era mais especializada em criança, bebê, enxoval e roupa para criança. Sim. E a A Bibabô era mais departamento mesmo, tinha de Todo. tudo. Ah, eu lembrei de uma outra agora, Benetton? Benetton? Mas a Benetton é uma marca que não é brasileira, que também era Mas- muito forte mas nos fez anos muito 80. sucesso. Ela Fez, existe fez. ainda. Mas a Benetton ainda existe. É uma daquelas marcas Com que campanhas ainda. assim, polêmicas dos anos Sim, 90. exatamente, as campanhas marcaram muito, né? Bastante, nossa. E você falou que eu tava vendo essas marcas antigas, aí eu vou dizer que eu não vi. Uma que é a Casa Nordeste. Você Ah, sim, lembra essa eu da não fiz ainda, mas tá na pauta. Vou te contar. Casa Nordeste. Que eu- a que eu mais te- barato veste. A que mais barato veste. Olha, Olha só essa gente, história. me lembra. Presta atenção numa Nordeste, história. O que mais barato veste? Mas presta atenção, tem mais. Tem uma participação minha. Mentira! Meu cunhado tinha uma produtora de vídeo Seu nessa modelo. época. Eu fiz muita propaganda da Casa Nordeste. amigo? E da Famoso Fazendinha. já. Você fez Fazendinha já? Não, também não. A Fazendinha é o lugar que vendia só pamonha. Aí com essa história pra contar pra vocês. Ah. Aí tinha uma campanha que você achava uma moedinha dentro da pamonha. E eu fazia a campanha falando assim, tipo, ganhei! E aí eu tava com um moletom amarelo. Foram anos de bullying na escola chamado de gente. pamonha. Pô, Eu Com óbvio. certeza. Gente. E aí anos 80 também. E era uma moeda ainda, pô, mas se eu comer essa moeda? Dava É, quebrava né? dente, Anos né? 80, Anos problema, 80 né? podia tudo. Podia, né? Mas a Casa Nordeste, eu falei, cara, será que tem Casa Nordeste já? Porque tinha isso, a que mais barato veste. Amigo, você já fazia modelando? Você já fazia modelando? Já. O meu cunhado era o dono da produtora, os modelos eram eu, meu sobrinho, toda a família. Era Esperto modelo. ele. Vamos pegar o mais bonitinho aqui, vamos botar ele pra fazer o comercial. Fiz muito Casa Nordeste, gente. Tem muita gente que manda assim, mensagem falando que já foi o bebê da FOF, de propaganda Bebê da da FOF. Porque sempre era um bebê, né? Era É. geralmente assim, e o marketing deles era isso. Naquela época, acho que era uma das pouquíssimas lojas que vendia enxoval, que vendia roupa para Verdade. bebê. Não tinha, né? Tanto que aquela rua, aquela quadra inteira, né, é a 510 Sul, hoje em dia é tomada por por lojas de bebês. Que tem um vídeo de seu enxoval. sobre isso, né? Exatamente, por isso. A Muito FOF foi a bacana. pioneira e depois aí a concorrência... Em Brasília a gente tem essa mania de setorizar, né? Então tem Rua da Farmácia, Tem Rua das Elétricas, tinha a Rua dos Bebês, que até Que hoje... era essa também, essa. E o né? bebê fofo, cadê? Ficou legal, bebê? Pois é, as pessoas me batem assim, eu já fiz, só que eu não consigo achar, tem pouquíssimos comerciais. Isso que é da difícil, né? FOF. Ter- É muito difícil, né? Isso que eu te alguém perguntar, qual foi a sua registrar. maior dificuldade? Qual foi a pauta mais difícil de fazer? Essas eu acho que eu falei da EPTG, né? Essas de estradas, de como eram antes, outras estradas, até EP e tal, estrutural, as pessoas, como é que era a avenida naquela época? Difícil achar, porque as pessoas não registravam isso. Tem, às vezes, algum registro oficial, né? No arquivo público, o GDF vai lá e registra. Mas, geralmente, na inauguração, quando tem alguma coisa assim, Sim. por exemplo, inauguração da ligação entre as duas W3, né? Foi em 76. Que as W3 aquele não se túnel. conectavam, aquele viadutão ali, Cara, ela que é mais ou legal. menos recente, né? Ela não é do projeto original. Então ali eu achei uma foto da inauguração, E um vídeo sem muita coisa. um vídeo da semana de inauguração, mas da obra, de alguma coisa, eu não consigo achar porque ninguém Porque registrava, não né? tem. Mas era ali fizeram uma... Porque antigamente ali naquele lugar, né, perto da torre, na frente da torre, tinha uma pista de aeromodelismo, tinha uma fonte luminosa, Lembro muito musical, isso. né? E aí aquilo tudo foi destruído para fazer essa ligação. Essa história toda, gente. Lembra? Que bacana. Eu vi um vídeo
seu também, não foi? Que mostra um passeio de carro por Brasília também numa década de 60, que a Brasília é bem deserta. Sim, sim, tem alguns assim, de 60. De 60 tem até mais, porque eu acho que Brasília, quando era jovem, as pessoas se Estavam preocupavam mais muito em registrar, empolgadas, né? Porque era muito diferente. Vamos mostrar tudo, né? exatamente. Aí depois, nos anos 70, aí a coisa começou a ficar muito rara, as pessoas não registravam. 80 aí que acabou de vez, é só registro pessoal, né? Sim. Mas há registros oficiais, muitos registros oficiais dos anos 60. Que Porque é a é bem o novidade, início, né? A exatamente. novidade de Brasília, Tentando né? vender, Brasília ainda não era consolidado, então havia o risco real da capital voltar para o Rio de Janeiro. Então tinha esse Sim. esforço oficial de fazer, Brasília dá certo, as coisas funcionam, as pessoas gostam daqui. Então tinha um esforço de GDF de mostrar ter, isso. né, isso. Então tem bastante material. Ah, eu sou Gente, apaixonada por Brasília, gente. E voltando ao look, eu Sim. lembrei que na época da London, nas matinês, que eu ganhei, eu comprei, eu não lembro direito, um Nike, o tênis Nike. Que era o então, quem sucesso tinha também. Nike era quem tinha dinheiro. Tipo, Contava. É, Quem Nike. contava. Aí eu fui com o meu Nike rosa, né? Hum. Cinza com o Nike, o símbolo rosa. E a calça jeans aqui, ó. Essa moda que agora tá. Que de novo, voltou, que a voltou, né? cintura O alta, né? cropped, né? E um topzinho. Aí eu tenho até uma amiga minha, que é do Rio, ela sempre brinca, que ela falava. Carol, você vai como? Mas ainda foi no futuro já, né? Aham. Que ela perguntava, você vai como? Eu vou de calça jeans e blusinha. Mas, tipo assim, você vai como pra festa calça jeans e blusinha? Sim, Tipo, pronto, a minha né? referência Era era dessa sempre- época da matinê, que eu calça jeans e blusinha funcionava. Sim. E nessa época também, que eu ia pra London, a calça jeans e blusinha foi depois, mas antes, quando eu era skatista, eu andava com os bermudões, Aham. a camisetona, o skate na mão, ia naquela sandu, né? Ia pela sandu em Taguatinga e ganhei um concurso de hip hop na boate. Olha só. Mas- Na isso já London, foi London? Na London. Eu ganhei um concurso, só tinha homens, tá? Assim, poucas meninas dançaram. E eu, cara, foi inesquecível, porque tinha até a DJ na época era DJ, tinha o DJ Cláudio, o DJ... eu esqueci o nome do DJ agora. Enfim, eu ganhei esse concurso e foi muito legal, porque uma mulher, na época, andar de skate Já era muito Cara, revolucionário, né? verdade, é verdade. era muito preconceito. Tipo, Sim. eu andava com a potira Uhum. na época, e as pessoas falavam, nossa... Vou falar agora, sapatão, gente. Tipo, gente, o que é isso? Para, eu tô andando de skate, só porque eu tô Uma uso coisa não tem nada a ver com a outra, né? tipo, e se fosse? Assim, a gente Sim. lembra dessa época, É. o preconceito hoje existe, mas, gente, era muito maior. Era Era. muito maior. Era Tudo, muito né? maior. Você vê uma menina com skate na mão, de roupa larga, sabe? Independente da opção sexual, já era muito E apontada. os meninos não assim, deixavam, muito né, as julgada. meninas entrarem ali e andar junto. É. Tinha Mas muito aí, isso né, também. adolescente, pré-adolescente, né? Pré-adolescentezinho, assim. Sim. As primeiras paixões, né? Os skatistas, rock and roll, hip hop, essa galera. Tinha umas lojas também em Taguatinga. É legal você procurar isso também, uma dica, João. Acho que era do Lira, que era uma loja de skatista. Você conheceu? Era ali na Sim, Sandu? sim, Você sim, lembra? sim, Mas- sim. As que eu Que conheci tinha eram no umas camisetas de Conic. No Conic tinha banda. muitas Era também, ele tinha Como uma que era o loja nome daquela também. loja enorme no Conic de que skatista... Como é que Era é? muito famosa, Eu tô com a cara da Na fachada verdade, dela isso, na porque cabeça. E depois ela mudou, ela ficou enorme. E aí Sim. eu fui numa festa que foi dentro da loja, quando inaugurou, antes de colocarem as coisas na loja. Tá vindo, é porque a Covid Essa ajudou, que eu ajudou a lembro, piorar. essa que eu lembro é Ajudou do a piorar. Lira. Era Você lembra do Rede Lira? Skate Shop? Rede não, Era quase isso. Não lembro também, tem que pesquisar. Poxa, mas Mas essa, o Conic, essa me marcou. Conic era o Ah, grande, era um grande, sim. ainda é, né? No centro, né? Mas nos anos 90 ali, de toda essa cultura alternativa, rock, hip hop, era muito ali o Conic, né? Você se encontrava ali, Você né? lembra do muito break? cultural, eu né? lembro de break. Break. Dançar break Sim, tinha uma coisa da sim. mímicazinha. Sim, Ou eu bati no isso. microfone. É a break, coisa da é. mímicazinha assim, olha. Sim. Eu lembro muito de break. Break. Nas festinhas de break. Madonna também, Vogue. Eu lembro do Vogue. Sabia um pouquinho. break. Na sequência também. Foi uma sequência, né? De Sim. coisas boas. Não, ali né? tinha cinema no Conic, tinha o Cine Atlântida, que era o maior cinema do DF ali, né? Um dos maiores do Brasil, e reunia todo mundo ali. Então, o Conic era muito democrático, né? Porque vinha o pessoal alternativo, vinha as famílias ver os filmes, tinha muita coisa, tinha cinema infantil ali, Cine Venâncio Júnior, que era um Verdade. cinema com filmes infantis, então era Eu lembro era uma outra do coisa. cinema do Conic. Como é que chamava o cinema do Conic? Esse na Atlântida. Atlântida, exatamente. Assisti ET lá. E Batman.
Eu Assisti lembro muito. Batman lá também, lembra? Era. Tá vendo? Hoje é uma igreja, né? É Mas eu uma A lembro galera igreja. bastante tá se disso. identificando, gente, Nossa, aí, com gente, todas as é verdade. recordações. Quando eu vejo aquele Instagram, eu falei, é meu. Eu me sinto, né, pertencente àquilo tudo. Não, de verdade. ali- E eu acho que uma das coisas que eu vejo mais, que você tem mais registro, é da arquitetura, né? Ah, Esse registro sim. Lúcio Costa, Tato Sim, Vulcão, aí esses tem nomes muita são muito coisa, fortes sim. lá. Esses registros, oficialmente, tem muita coisa, né? Porque, e as pessoas também, muitos turistas, até hoje, né? Vêm aqui e registram a arquitetura. É sempre, inicialmente, a primeiro chamariz de Brasília. Vamos fotografar aqui a Niemeyer, igrejinha, tem muita coisa, Teatro Nacional, Sim. né? Ver todos esses congressos. Então, tem muitas pessoas tirando foto em frente a esses monumentos, né? Então, isso realmente tem muito registro. E o que acaba chamando a atenção é, geralmente, que tem menos registro, acho que são raros ali, as né? diversões brasilienses, tipo piscina de ondas e outras. Sim. O mirante do aeroporto, ali tem muita coisa, Deixa eu te lembra falar disso? que quando eu vi aquilo ali, eu também emocionei. Que eu lembro direitinho. Você não lembra do Mirante Aeroporto? Porque ele não, era bem também Baixinho bem desse. era baixinho. Segurança zero. Eu mostrei Pra também, cair então você ali- falou, mas a criança pulava aqui, pulava. Se quisesse pular, ela pulava. Sim. E tinha um negócio, tipo um quiosque daqui bom ali Tinha um atrás. daqui bom e tinha um fliperão ali. Isso. O Flipperfly, o Foi nome. essa criança. E ali era programa de domingo. Então, a gente deixava ficar aqui A pra sempre gente ia pro contando sobre aeroporto isso. pra ver o ficar lá. avião subir e ver descer. avião, tomar picolé e jogar E fliperão. você conseguia ver as isso. pessoas embarcando, Sim. porque não tinha nenhum túnel que levava a pessoa até o avião. É. Você via a pessoa subir, dava tchau a pessoa até ela entrar no avião. Sim. Gente, é muito legal lembrar disso. Quando tava chovendo, lascava tudo também, né? Aí tem muito, desse mirante tem muito registro, as pessoas mandam bastante. Porque era um lugar que as pessoas tiravam foto, né? Iam pra lá, né? Pra Tipo isso, zoológico, esses lugares de passeio de domingo, né? Então eles iam lá e tiravam foto. Por exemplo, frente do Conjunto Nacional, faixa, tem muita foto. As pessoas tinham fachada de neon, sim. lembra aqueles antigos neons do conjunto? Famosa As pessoas iam lá demais. pra Junto, frente e né? tiravam foto. Então são Muito do lugares com muito Jumbo. registro. Jumbo, Jumbo é. Eletro. Então, essa criança, tô dizendo, gente, eu me emociono. É. E você fala também do esporte em Brasília, tipo, tem o cartódromo, né? Que pegou o Cartódromo, autódromo. o próprio autódromo, né? Do Nelson Piquet, que Sim. tá ele aqui de Brasília. Sim, que está sendo revitalizado agora, mas Isso. ele era muito. E ele tinha não só corridas, né? Tinha festa lá. Tinha festa. Show, né? Muita coisa. Sim. Até o início dos anos 2000 ele era muito utilizado. Sim, tinha muito sim. show ali. Micare Candanga já No foi lá. autódromo, Eu assisti sobre Micaricandanga É. também, emocionei, que fala também ela desde o. Eu já falando, atropelando tudo. É que emociona, eu fico demais. Já falando do porque é uma autódromo. sequência, De né, coisas gente? boas, né? É. Mas você falou do autódromo. Você tem uma sequência me falando dos nossos. Não são, dos nossos esportistas, que eu falei do Nelson Piquet, Sim. das pessoas de Brasília também. Sim, Joaquim Cruz, tem um pessoal. Isso. Embora eu não falo tanto, não, acho que eu poderia até falar mais do esporte, porque eu não tenho tantos registros. De vez em quando a pessoa manda assim, uma Falta foto que eu conteúdo, tirei né? com as Ah, tem pessoas, só né? isso, né? É. Dessa- Mas tem muito isso, por exemplo, o Pelezão, que é um estádio que existiu onde hoje é o Parque Sul, né? Nosso primeiro grande arena de futebol, né? Infelizmente foi demolida e tal, foi abandonado. Então são registros históricos de uma memória esportiva que eu acho que a gente não preserva Ainda não tem tanto, né? Tive o próprio autódromo, né? Que ficou abandonado, Ficou abandonado tanto tempo, né? Um autódromo muito bom. Quem correu lá já fala que é um autódromo Muito excelente, uma pista excelente. Cartódromo, Ayrton Senna correu no cartódromo, Cartódromo do lá no Guará. Olha Ele, aí. ele era piloto de kart 77, ele correu lá, então tem registro do Senna lá, né? Então são lugares. E ele mesmo falou em uma entrevista que era uma excelente pista. Correr lá, né? Sim. E as coisas acabam sendo Você entendeu abandonadas. o vespeiro que você se meteu? Porque todo mundo tá querendo, esperando de você. Eu fico sempre esperando o que o João vai postar de novo. Não, e eu anoto, as pessoas falam, fala disso, legal, isso aqui eu não falei ainda. E aí vou pesquisar. E aí é um trabalho de garimpo mesmo. De ir Como atrás que é das esse coisas. trabalho? É um trabalho bem minucioso, seu, porque você tem muitos detalhes. Eu vou pegando, eu tenho no meu computador uma pasta gigante dividida em tudo que é assunto, né? Aham. E sempre que eu acho, alguém me manda, eu acho alguma coisa, às vezes eu acho aleatoriamente, vou botar nessa pasta. E aí quando eu vejo que já tem um conteúdo suficiente para fazer às vezes dar um vídeo com mais substância. E você faz tudo sozinho ou tem alguém que te ajuda? Não, tudo sozinho, tudo. Sério? E aí eu trabalho numa agência de publicidade, né? Aham. Então, eu nunca larguei a profissão de publicitário. Então eu faço esse trabalho paralelo, né? De É um pegar outro- esse é um projeto conteúdo. seu, Exatamente, autoral. é um E é projeto. um hobby, você não ganha ainda, você não ganha com Não, hoje em dia eu já Brasília, ganho, eu ganha? consigo, eu abri uma empresa História de Brasília e eu faço Olha. muito post patrocínado, tem várias Legal. empresas parceiras. Virou também um negócio. Virou, né? exatamente, Você viu é um que negócio tinha- paralelo que eu tenho. Então eu faço, ou às vezes para empresas mesmo, a empresa quer fazer um vídeo
comemorativo ao aniversário. Aí me contrata para fazer um roteiro que faça uma ligação com Brasília e aquela empresa, né? Que consiga colocar elementos de memória afetiva e realmente sair um trabalho legal, né? Porque você liga empresas da cidade com memórias da cidade e fica algo legal. Tem os livros também, né? Que foram... Eu já tenho até os 5 histórias de Brasília. Então até que trouxe aqui para vocês. Mentira! Que lindo! Já tá nos 5, eu só tenho esses 2 que os outros esgotaram. Qual que você quer, Valto? 5 histórias de Brasília, 3 histórias de Brasília, 5. 50 Esses são temáticos. O 3 é sobre crimes e o 5 é sobre mitos. Vou falar sobre esse também, então, o meu Crimes e Mistérios, porque eu assisti recentemente, o que você fala da Ana Lídia. Sim. Porque tinham coisas que eu não sabia. E foi muito boa a edição, a forma como você coloca tudo. E eu tinha coisas que eu não sabia. E realmente, como foi um crime que tanta coisa passou. Deixaram tantas pistas, ninguém investigou. Foi uma coisa muito grave e que a consequência foi muito trágica, né? Quase todos eles tiveram um final. Foi, um final trágico. Só um que é médico, né? Tá vivo até hoje, que é o irmão dela. Que era o irmão dela. O irmão dela. Teve um suicídio, o outro morreu num acidente de carro 2 anos depois. Foi uma história muito triste essa, né? Triste que tanto que deu o nome depois E ficou marcado, né? Acho que é o crime mais marcante de Brasília, né? Todo mundo já, mesmo quem não conhece em detalhes, ouviu falar de um crime de uma menina chamada Ana Lídia. Você falou, deu nome pro parque. Deu nome pro parque. E eu lembro disso, eu aprendi muito isso. E eu não sabia também que... Eu peguei a época do Rogério Pitão Farias, que chamava... Por que chamava Rogério Pitão Farias, que eu aprendi com você. Porque foi o filho do governador. Morreu num acidente de carro. Um dia antes do parque, né? O enterro foi um dia antes? Não, foi logo um dia antes. Na verdade, foi... Na semana. Foi na época ainda, o parque não tinha sido inaugurado. Aí ele morreu e decidiram homenagear. Não foi nem ideia do governador, né? Não foi nada narcisista, né? Foi a equipe dele. A cidade toda ficou consternada porque era um governador muito, muito querido. É um Cerejo Farias, né? Ele era muito querido e o Rogério... Ele ficou 5 dias no hospital, quase uma semana, né, entre a vida e a morte. Nossa. Então a cidade se mobilizou, né, torcendo por ele. Então quando ele morreu foi uma tragédia para a cidade. E aí disse, vamos colocar o nome do parque, que já estava, que foi ideia, esse parque é a ideia do governador, do Elmo Cerejo, porque ele ia ser uma espécie de sudoeste, a ideia inicial. Iam construir residências ali. E naquela época não tinha nada ali. Então a especulação imobiliária já estava começando, anos 70, né? Já estava começando, bombando em Brasília. Então a primeira ali seria o local do Parque da Cidade seria uma área residencial. Aí ele lutou, né? Peitou ali as empreiteiras, todo mundo que queria construir e convenceu a fazer um parque, conseguiu fazer o parque, né? Então, em homenagem a isso, quiseram, vamos dar o nome do filho, porque ele realmente... E eu acho até uma pena, o nome do Elmo Cerejo, ele acabou sendo esquecido, né? De tudo isso, né? Esquecido. Um cara que idealizou o parque. E foi esquecido, verdade. Ninguém fala dele, né? Tem uns nomes que foram... se perderam na história toda, alguns, né? Sim, eles acabam ficando no nome de rua, por exemplo. Hélio Prates, nossos governadores, né? Vira rua. O Elmo Cerejo só é hoje em dia o Cerejão. O Cerejão, né? Cerejão, Mas eles acabam virando isso, né? Mas você pergunta para a maioria das pessoas, quem foi essa pessoa? Não sabe, né? Acaba se perdendo. Exatamente. E é o mais legal, assim, da história de Brasília, né? Porque você resgata isso e você mostra para essa geração agora o que já aconteceu. Exatamente. É importante dizer, o Nilson Nelson que a gente falou, né? É importante um profissional pioneiro em Brasília, muito, muito atuante, né? Muito importante para o esporte daí. Mas muita gente não sabe, né? É o nome do ginásio. Mas só fica pelo ginásio. E tá quem bom, foi por o aí. Nilson Nelson, história, né? Não tem muita coisa, né? E a gente tem isso nesse formato que os jovens gostam, Instagram, Facebook, TikTok. E agora o TikTok, né? TikTok, pois é, uma rede muito legal. Você aprende nessa rede, pelas redes, né? O que eu aprendi também, eu lembro do Mauro Eugênio, também foi muito marcante na minha cabeça. Que foi uma história muito chocante, um jornalista, né? Mas hoje em dia também ela meio que se perdeu. Quem é um pouco mais velho, viveu aquela época, tem o Mauro Eugênio na cabeça, porque foi muito chocante. Muito chocante na época. Assassinado. Teve um julgamento que mobilizou a cidade, mas aí as décadas vão passando e não há nada que homenageie o Mário Eugênio também, acho que poderia ter na cidade, né? Não há nada assim, ele acabou se perdendo, ele virou meio parte do folclore e ninguém mais fala do Mário Eugênio. Sabe, uma coisa que eu, criança, também lembrei agora, olha como é que os anos 80 tinha uma coisa engraçada. Eu lembro, eu com a Joana, trabalhou muitos anos na minha casa, então ela me criou. E aí, a gente tinha uma relação muito próxima mesmo.
E aí eu lembro que a gente... Olha essa história, tipo, finados, ela me levava pra passear no cemitério. Aí eu ia visitar o túmulo da Ana Lídia, o túmulo do... Eu sabia que era desde criança. Mas levar uma criança pra passear no cemitério e conhecer os túmulos famosos. Isso, como é que é o nome dela? Joana. Joana fazendo gótica com Walter. Gótica comigo. Imagina, gente, Walter da moda ao gótico. Mas eu era criança, fiquei assustada a primeira vez. Gente, eu tô no cemitério. Cemitério, gente, eu não gosto muito, não. Então vamos falar de um papo mais legal. Isso, vamos Brasília é muito musical, né? A gente tem muitas bandas. Eu vi que você fez um do Renato Russo. Sim. E como que é a sua ligação aí com a música? Você falou que teve banda, deve ter uma ligação maior ainda. Ah, não, sempre gostei dessa. Eu fiz parte dessa cena dos anos 90, né? Então eu lembro muito das bandas da época e tal. Quais eram as bandas da época? Eu lembro só lembro do Aborto Elétrico, né? Não, dos anos 80, 80 90. tinha, dos anos 80 tinha as Qual clássicas, era o nome né? da sua banda? Chamava Bode Expiatório. Bode Expiatório. Era meio Raimundos, assim, né? Era nesse estilo. Que era o grande Você era o tendência da vocalista? época. Eu era baixista. E tu lembra de alguma música? Nossa, mais ou menos, não, mas não vou cantar nada, não. Era muito barulho. Ai, João, não dá eu pra quero falar. Era do agora. barulho, né? Era Eu não coisa da cantava, não, guitarra. Ai, é. Aí do João, baixo. vai, João. Mas ali nos anos 80 tinha aquela tríade, né? Legião, Plebe Rude, Capital. Sim. Tinha várias outras bandas, eram dezenas de bandas ali. Camisa de da época, Vênus. Finis África, várias camisas várias bandas que faziam essa cena de Brasília. E aí teve a ligação com os anos 90. Eu acho que meio Já que uma juntou passou ali, né? o bastão para outra, né? Aí começou Raimundos, Little Quail, teve várias boas de Gerião, O Nath várias Roots bandas. veio nessa época? Nath Roots também, é dos Porque Nath anos Roots 90. tem uma outra vertente, Sim. mas veio dessa... Mas era da mesma cena. E é interessante que elas todas tocavam juntas. Então, pegando, por exemplo, um panfleto de um show ali nos anos 90, você via Nath Roots, Câmbio Negro, Raimundos. Nossa, No potência. mesmo festival, assim, exatamente. no mesmo show ali. No mesmo show. E a mesma galera, assim, eram tribos diferentes, mas era a mesma que galera no conviviam show. ali né? naquele espaço, Convivia né? todo mundo, né? Era uma coisa, era bem interessante. Sim. E uma banda ajudava a outra, ajudava a crescer algumas bandas que saíram, né? Essas bandas que ficaram mais nacionais, né? Nath Roots, que eram nativos na época, o próprio Câmbio Negro, né? Que levou Câmbio o hip Negro. hop para fora de Brasília. Então, elas se ajudavam, né, nessa cena. E tem isso no seu canal também, não tem? Nos seus canais? Eu falo de muitas bandas dela. Tem lives, na época da pandemia eu fiz muita live, né? Uhum. Então eu falei muito com essa galera, com o Ex do Câmbio Negro, o Felipe Seabra do Plebe Rude, a gente conseguia suprir de informação, né? Não dava para sair muito, né? Então a live era o jeito. Então eu falei muito com essa galera da música dos anos 80 e 90. Legal. Quero trazer eles aqui também, Legal, né? né? Eu gosto dessa. Eu boa. não sei, eu acho que talvez, falando de música, falando de texto geral todo, eu acho que o que pega mais as pessoas quando tem uma coisa emocional, que é, por exemplo, a foto mais difícil, a foto rara, a foto de uma construção. É emocionante ver foto da construção da catedral, foto da construção da UNB, sabe essas fotos todas históricas? Sim. Quando você pega a foto de. Que eu acho que são as mais raras, de um show que teve do Aborto Elétrico. É verdade. Sabe? É o que emociona, porque é o raro, né? E você fala, cara, eu lembro disso aqui, eu vivi essa época. E as pessoas não tiravam foto tiravam ali, né? Era foto, muito, né? muito difícil, né? Alguém tirar. Esse do Aborto Elétrico são raras também. Outro dia eu postei também na 208 Sul, um show do Aborto Elétrico, que eles Isso. fizeram isso muito bacana. Aí eu fui lá e fiz o depois, né? O depois. E é um lugar assim, um lugar tão histórico, é um gramado ali no gramadinho, meio. eu vi um gramadinho no meio do nada, um né? gramado no meio Tipo, da quadra, ninguém nem sabe, a pessoa passa ali e não Nem saber que ali foi o que show do Aborto aconteceu. Elétrico. É. Muito doido, né? Região, Isso é muito legal. Renato Russo. E o que falta? O que você tem vontade de fazer e não fez ainda? Deve ter muita coisa, mas o que tá na sua lista aí nos próximos capítulos posts. aí? Olha, uma coisa que eu queria, eu ainda vou fazer, eu queria fazer alguma peça de dramaturgia, uma série, um filme, alguma coisa, escrever, não vou fazer o roteiro, né? Isso está nos meus planos. Sobre esses personagens, por exemplo, o Mário Eugênio, esse tipo de coisa, colocar eles na ficção, né? Colocar. Entendi. Mas não um você pensa em documentário. fazer Escrever, não um documentário, escrever mesmo, por mas- exemplo. Imagina uma série sobre o Mário Eugênio. Uau, Tem verdade. muita coisa que a gente pode Aí, fazer, produção, né? tá ouvindo, Ah, mas né? deixa eu te Pois falar. é. Eu conheço um pessoal maravilhoso que trabalha com documentário, uma produtora incrível. Isso. Ó, Uma produtora incrível. Merum. se Isso. topar, eu tô dentro. Cara, sério, toda vez que isso é verdade, eu falo isso aqui dá um documentário. Todos os assuntos, são vários assuntos que dão um documentário. Pois dá um documentário. tem muita coisa, tem muita Rafael, coisa. amigo, tem coisa Nem pra só você não aqui, só viu? documentário, mas é o que você falou, tem a Da ficção, música, ficção também. também, exatamente, né? Muitas ficção. histórias. O documentário é até mais escondidas. viável, que a gente consegue. Uma outra também que eu queria muito fazer sobre, que é a minha área de atuação, publicidade, mas eu queria muito fazer um documentário sobre a história da publicidade de Brasília, Legal. porque não há muitos registros das primeiras agências, tem muitos profissionais, alguns infelizmente já morreram, profissionais ali, pioneiros mesmo, Sim. né? Então, se não tiver
alguém para documentar isso Pra vai se puxar, acabar. Eu sou formada em perde. publicidade também, Ah, irmão. então é publicitária. Amigo, Então vamos fazer. publicitários. Eu sou jornalista e a Carol é Pois publicitária. é, o jornalismo também, né? O jornalismo ainda tem um pouco mais, porque o jornalismo de Brasília ele tem um alcance nacional, Alcance né? nacional, aí Muita acaba gente que tendo cobre mais de registro, fora. é. Mas a publicidade não. Os profissionais daqui, eles acabam ficando muito... Apesar da gente fazer muito uma publicidade federal, do governo federal, Gente. que vai para o Brasil inteiro, mas acho que o mercado, coisa que Rio, São Paulo, por exemplo, tem muito mais avançado de Do ter uma que? história disso, né? De conservar a sua história. Mas aqui a gente não tem muito, e a coisa... Eu vejo que está se perdendo, né? Os novos profissionais não sabem Então, mas João, quem tá são aí os sua antigos. missão difícil e grande a sua, né? Essa é Essa também complexa. é. Uma ideia boa, porque nessa época também, anos 2000 ali, né? Também tinham muitas agências, Sim, né? sim. E é muito legal a gente lembrar disso, que eu até comentei. Vou aqui o perfil Sempre também. comento que eu sou produtora audiovisual também. E quando eu comecei a produzir, fazer atendimento em produtoras, né? Atendendo as agências, tinham muitas agências. Não tinha o Google, meu amor. Não Verdade. tinha Google para você ir lá e Não procurar hoje. Não, tudo era na raça mesmo. Tudo é você é. assistir o comercial É. para poder você pegar o comercial, aqui, anotar gente. o número da agência ou da própria empresa Sim. e ir lá na empresa e falar: você tem uma agência que te atende? Aí vai lá na agência, faz a Sim. reunião, tudo. Então, assim, é igual aquela história, né? De fazer o trabalho. A gente fazia o trabalho e não tinha cara. Google. Eu falo pro meu filho, hoje tá maravilhoso isso. Exatamente. Né? Você acha o trabalho Você- pronto já, não, inclusive, você tinha né? que ler o livro, fazer a resenha, o resumo, Ah, tudo mas- na mão lá. Você na tem mão. que ler o livro tudo. Na mão. Né? E Tipo, muito louco isso. Como ficaram mais gente. preguiçosos, não ficaram as pessoas? Eu ia tipo, falar da copia e adolescência, não cola pode e falar. muda uma coisinha, Mas todo mundo ficou né? porque você... Tanto mais é que os prático, professores, eles têm uma missão difícil, porque eles têm que ficar atrás do que foi copiado, para realmente não deixar passar por isso. Sim. Né? É difícil a Isso é tarefa. uma coisa boa da nossa geração. Sim, né? sim. A gente viu, a gente Saber esse pesquisou, esforço, né? pesquisou na Barça, a gente pesquisou nessas Foi. aí, nas Ia enciclopédias. na biblioteca, Na né? biblioteca, viu os livros. Biblioteca, isso. Ah, gente, tô vendo aí que eu vejo aqui história de Brasília o tempo todo, então eu acho tudo muito. O da Nicolândia, aquele negocinho, aquele barquinho. Nossa, aquele ali é o Que clássico, era muito né? trash. Se você olhar hoje. Segurança zero segurança também. Não tinha um. Não Gente, tinha. e Gente, não que tinha é um isso? cinto de Galera segurança. A criancinha irresponsável. sentava, só segurava a mãozinha assim no Isso. negócio e caía. Aquela montanha Igual russa do os Parque meninos Shopping andando sem também. cinto Não no tinha carro. cinto. Não tinha, é verdade. É verdade. Não, o tobogã ali Sério, do gente? Nicolândia, o Ainda bem que tobogã eu não antigo, vi agora tem um isso. tobogã novo, né? Que as pessoas machucavam Mas o tempo antigo, todo. exatamente, se queimava ali, caía. Voava. E eu lembro que tinha, de vez em quando, umas festas lá. Não sei se vocês chegaram aí, festa. Eles fechavam Nicolândia? Nicolândia e faziam festa e abriam os brinquedos. O povo bêbado Então no o pessoal brinquedo. bêbado de pé ali, surfando no... Eu lembro de gente surfando, sim. caindo. Bêbado inventa cada um. Pois é, não sei como nunca aconteceu nada mais Gente, grave é ali. impressionante, né? Tudo Quando a gente é- para tudo pra é ver bom isso pro daqui. bêbado, né, menino? É maravilhoso. Tudo pro bêbado é legal. não, hoje né? em dia não, hoje em dia Ou não ele acontece. ri ou ele chora. E É. isso é uma coisa muito dos anos 90 também, que a galera tomava muitos drinks, muitas E não coisas. tinha registro, né? E Os tinha aquela líquidos, coisa né? do Não tinha vinho, nada como é que é? E a registrado. gente tinha. Sabe o que eu acho, cara? A gente tinha menos noção do perigo dessas coisas. E a gente tinha uma ingenuidade. É verdade. Pode ser uma bobeira minha, mas a gente tinha uma ingenuidade a mais. Andava É pela verdade. madrugada, gente. Andava Andava pela de madrugada madrugada. andando, É assim. verdade. Eu não tinha Andava. Uber. Ai, eu vou chamar um Uber. Ai, pode ter um Não, você vai psicopata andando aqui. de um lugar pro outro. Não, e tinham muitas festas longe, né? Na chácara, não sei da onde. E ia todo mundo, No arranjava carro, um carona, em cima não do sabe outro, dentro como. do carro, É, porque não tinha segurança nenhuma mesmo. exatamente, Gente, ninguém enchia o sabia carro. como voltar. Eu lembro que eu fui pra uma né? festa de 15 anos da menina que eu falei, só vou com meu skate. Eu tava bem revoltada nessa época. Ah. Falei, só vou com meu skate, querida. Aí foi eu e minha prima, com skate, ó, no Sandu. A gente morava Olha. na CNB 14, em Taguatinga, e fomos até Olha perto só. da CNF. Pois é. Duas meninas, tipo, à noite, a mãe nem sabia, Nem né? gente? A sabia, mãe só não tinha trabalhava, ideia, professora, é. imagina, não sabia de nada, o tempo que ela tinha pra descansar. E a filha numa festa de 15 anos, mas assim, tranquilo, né? Por isso que eu falo, Deus, ele é lindo, ele é poderoso, né? Porque ele protege. Não, mas Não é. só os bêbados, mas os loucos também. João, qual foi que te mais marcou, que te emocionou mais? O que mais te emocionou dentro dessas descobertas todas? Tem um que você fala, cara, isso não sabia que era assim, e na minha pesquisa eu descobri como era e me emocionou. Um que eu gosto muito é da história da Vila Mauri, que é Vi. a nossa Atlântida, né? Eu acho muito legal quando eu... E não tem muito, realmente. Existem umas duas fotos, eu acho, só da Vila Mauri, que Fala era um pouco uma... pro pessoal como é que da história da Vila Mauri, que era rapidão. uma pra gente entender uma esse- grande É, eu não cidade. conheço. Era quase uma Não lembra? cidade, né? Olha isso que massa. Chegaram, na verdade, era uma invasão, né? Ficava onde hoje é o Lago Paranoá. Na época o lago não estava cheio, então as pessoas iam chegando, montavam seu barraco e iam morando ali, né? Olha. Então, em 59, quando o lago começou a encher, a vila chegou até 20 mil pessoas. 20 mil, muitas famílias, crianças, todo mundo ali. Morando onde hoje é o lago.
Então o lago foi enchendo, ele levou mais ou menos um ano para encher, e a vila foi sendo inundada, as pessoas foram retiradas, né? Ninguém morreu afogado, porque o lago foi enchendo muito devagar, né? Quando fecharam as comportas da barragem. Mas a Vila Mauri é um lugar que você não tem... Acho que tem umas 2 fotos só de fotógrafos oficiais que chegou. Um fotógrafo chamado Paulo Manhães, ele foi lá e fotografou, mas não era algo que interessava ficava, né? fotografar, né? Era como se fosse uma favela. Mas pelo valor histórico, quando eu acho alguma coisa da Vila Mauri, é algo que eu gosto e me emociona. E tem um livro chamado... Tem um livro da professora Ivani Neiva, que ela pesquisou a Vila Mauri, então ela tem depoimentos de moradores, muitos estão vivos ainda hoje, né? Eram crianças na época, né? Eles têm o quê? 62 anos, um pouco mais. E essas famílias foram para as primeiras cidades daqui, Taguatinga, Sobradinho e muitas para o Gama também. Então essas cidades receberam os moradores da Vila Mauri e estão lá, essas famílias estão lá até hoje, né? Dos sobreviventes, por assim dizer, que eram crianças, já são mais idosos, mas conseguem comentar como era o dia a dia ali da vila. Como é que funcionava. Você vê a água subindo, né? E João colocou, aprendi com o João, mas também vendo lá, que eles não tiraram muitas coisas de lá. Então o lago foi enchendo e as coisas ficaram no meio. Por isso que tem muita coisa embaixo do lago. Estão lá, né? Tem mergulhadores que tiram e colecionam. Uma vez eu vi um projeto sobre um museu. Tomara que aconteça, né? De alguns mergulhadores para fazer um museu da Vila Mauri, que são objetos que eles guardam, mas guardam lá na casa deles. Mas olha só o valor histórico disso, né? Sim. Podia ser algo que o governo podia adotar e falar, ó, vamos fazer museu museu disso, Vila, né? Da Vila Mauri, dos Candangos. João, vai ter que ser você. João, É, tem muita coisa para João, você você é fazer. embaixador disso. Olha, eu colocando a João. responsabilidade em você, João. Isso, João, João, tem já tanta vai coisa ser para você embaixador fazer disso. agora, Muita João. coisa, Não, se alguém... Eu tô junto. Alguém Vamos, João, fazer alguma coisa. Junto. Eu, como brasileiro, eu falo que eu sou tão brasiliense que só eu posso falar mal de Brasília, ninguém mais. Eu não deixo outra pessoa de fora Isso, eu falar, sou não. maranhense, Só tá, a gente que mas pode. eu tenho muito tempo que eu moro no Brasília, sou muito louca por Brasília, assim. Eu amo o Nordeste, gosto de passear, ir pra praia, tudo, mas Brasília, Mesmo sem mar? cara, mesmo Falta sem só o mar, mar, aí você né? vai no lago. O céu é o nosso mar, Falta né? o mar. Diz o Lúcio Costa. O né? lago, É. você vai pro lago, assim, eu gosto E o do lago é Pontão, sensacional, a Ermida, Sim. tem lugares É maravilhosos. outra aqui, coisa, tem né? Eu acho que às cachoeira vezes não dá também, para né? comparar Brasília, assim. Ela é melhor ou pior do que uma outra cidade. Ela é Brasília outra tem- coisa. ela é outra Brasília tem coisa, uma né? coisa meio, Única, meio né? europeia também, né? É, Tipo, sim. Tem uma meio mistura Itália, muito essa grande coisa, né? Sim, parece é uma cidade pequena, mas não, mais metrópole ao mesmo tempo, né? Tem longas distâncias ao mesmo tempo Sim, também. tem É um senso de organizada, eu comunidade, gosto é. da organização, assim, é uma cidade que você... Eu já fui em centros de outros lugares, assim, tipo... Caóticos, mudou, né? assim, no centro. Gente, mas Brasília não tem esse Não centro, tem, não assim. tem centro, né? Não tem nem esquina. Não tem centro, Como é que é? Então, em Brasília, eu quero voltar, né? Porque a gente acaba acostumando Aqui tem com... um senso de Me presta ordem. seu né? livrinho aqui, rapidão. João, então as pessoas não É conseguem uma mais... qualidade de vida, né, que a gente tem, muito boa em Pronto, Brasília. antes de falar dos livros, agora você falou a verdade, qualidade de vida. Eu acho Qualidade que de essa é a vida. palavra mais importante que a gente Brasília. pensa em Brasília. E que para mim é um consenso. Todas as pessoas que falam de Brasília falam, aqui tem qualidade de vida. Verdade. Sim. Que vem, Tem ou que muita vem daqui pra natureza, cá. né? A gente tá no cercado de árvores, você ouve Lindos passarinho. e peso, o pôr do Onde sol, você já viu o isso, céu, né? sabe? E assim. apesar de a gente ter violência, sim, porque a gente não pode negar, mas perto de outras metrópoles, Sim. a gente é muito O tranquilo. trânsito, ainda. né? O trânsito ainda é muito Gente. tranquilo. E as turmas também, né? As tribos, né? Ah, As é. tribos, e até hoje funciona muito isso. Sim. A gente é muito cultural também, né? Sim, isso Tem é a galera verdade. do rock, tem a galera do reggae, tem a galera do rap. Sim. Né? E eu achei muito interessante, a gente falando de Brasília, a Maria Paula, né? Beijo, Maria Paula. Nossa querida Maria Paula falou muito disso agora. Tem um dia, gente, acho que ela postou ontem. No Correio, né? No Correio, É. que ela falou sobre isso, pra gente não considerar só o Plano Piloto Brasília. E eu acho isso muito válido. Sim. Isso sim. é muito válido, né? Sim. Porque as cidades satélites, as pessoas vivem em Brasília, se sentem brasilienses, né? Tipo, eu morei em Sim, tudo é Taguatinga, Brasília, né? Sim. eu moro no Guará hoje. Sim. Mas a gente é de Brasília. Exatamente, porque é. a gente tá aqui dentro, a gente trabalha aqui, Sim. a gente fica mais aqui do que, né? Então, é muito legal isso que ela falou, eu acho muito E importante. cada uma tem uma cultura, por assim dizer, diferente. Uma característica, isso é muito legal, né? Por exemplo, Sim. o Guará, você sabe quem é do Guará. Quem é do Guará. Isso, Você- o Guará, é. assim, gente, negócio né? assim, Isso diferente. é muito maconha. É, Mary E assim todas as outras, né? Tem Tem culturas tudo, muito né? específicas. O TJ fez o Melo do DF, né? Que faz essa exatamente, brincadeira, né? E é muito real, né? Apesar que é de cada um. Ai, gente, olha, eu gosto muito de Brasília, sou apaixonada por Brasília. Ah. Quando eu ia pras festas com minhas irmãs, assim, adolescentezinhas, eu gritava, Brasília!
no meio da noite, assim, estou apaixonada Brasília! Tipo, nos raves, no autódromo, a gente foi pra uma festa do Love Skazi. Parade, tinha Love Parade. Meu primeiro programa de TV, gente, Glamour. Tava lá na Verdade. Love, cobrindo a Love. Então, tipo assim, Brasília é linda, maravilhosa, eu amo, mas tem um grande problema, administradores de todas as cidades satélites de Brasília. Por favor, gente que tem os cachorrinhos, né? Por favor, peguem, né? É uma questão. Sim. Aí falta essa. Porque a pessoa essa vai campanha levar educativa. o cachorro pra passear, gente, a pessoa não pega o cocô do cachorro, sim. gente. Uma campanha educativa mais Isso é um disso, absurdo né? lá no Guará, é tipo assim, meu bem, tipo, na frente do prédio mesmo, não vai nem na grama, não vai dar uma disfarçada pra ser tipo um adubo. Ainda falta Né? Tipo, melhorar é um isso, problema né? muito Educação grande mesmo, de né? Brasília, né? Então, administradores de Brasília podia ter uma multa, né? Sim. Que ainda é Tanta difícil, multa né? pra pessoa que tá indo pro trabalho, né? No carro, Detran, muitas Ai, multas. gente. Vamos voltar quem Faz não ali, limpa põe a alguém, cidade. exatamente, põe alguém ali circulando. Porque eu sou muito disso, assim, Brasília é linda, tudo, mas a gente tem a qualidade de vida, mas a gente tem que cuidar, gente. Tem que Sim. cuidar. Então, isso é um cuidado. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Só isso daqui, esse livro aqui, ó, o número 5, 50 mitos e verdade, já dá assim um documentário. Porque tem tanta coisa legal que eu só vou falar algumas coisinhas aqui. Porque, como brasiliense, você fala assim, ó, atenção, tem, né? Atenção, aeroporto de Brasília interditado, pouso no SMU, que é o setor militar urbano. Brasília tem umas lendas disso, Entendi, de que ela foi feita para pousar avião em qualquer lugar. Exatamente. Nos eixos. E aqui, ó, Sim. foi pesquisado, é mito. É mito, esse é mito. Não Só foi. no aeroporto dá pra pousar. Exatamente. Muita gente acha isso mesmo, né? No eixão, no eixo monumental. Mas não é, né? Não é. Na verdade, o próprio asfalto dessas vias não é um asfalto de pouso de avião, né? Que é um asfalto muito mais E a reforçado. gente pensa que é isso. A gente pensa que dá, né? Acho que um avião bimotor até dá, numa emergência. Mas um Boeing... Um Boeing não tem condição. Não dá. Eu não vou falar todos porque todo mundo tem que ter o seu livro, tá? Mas esse aqui, ó. Esse é bem atual, ó. A estátua de JK no memorial é um símbolo comunista? Mito. Tá? Esse é atual, tem essa coisa do comunismo tão forte, Isso, né? né? Mito, gente, não é um símbolo comunista. O próprio Niemeyer falou que não tem nada a ver. E se a pessoa quiser ter esses livrinhos agora, porque eles já falaram que esgotaram. A pessoa não. Tem um e-book, né? O 3, tem e-book de todos, mas o 3 e o 5 ainda tem. Eles estão lá na banca da 308 Sul, que é um lugar muito legal. Mentira, ainda 308? 308. Pra ficar mais icônico ainda. Total, né? Gente. Na da 108 também, que é a primeira banca de Brasília. Uau. Tá lá até hoje, desde 1960, tá lá. O mesmo dono, seu Lorival. Olha! Ali é um lugar que vale a pena conhecer, é um ponto turístico mesmo. Os turistas que passam por ali, passam ali na banca, conhecem a história. Tá lá na Verdurão Camisetas. Lá, Gosto tá demais lá dessa é muito marca, legal. muito tá lá legal. na Infino, quem sei Sul, A e Infino, tá no Liberty espaço Mall muito agora bacana. também tem. Legal. E também na Sebinho, Livraria Sebinho. Outro clássico da cidade. Só nos Isso, clássicos. Clássicos e Livraria da Travessa, lá no Casa Parque. Então, tem esses muito lugares. bacana, que é um Chique lugar que é demais, novo, João, não gente, é? gostei. João, então, se deixar, a gente vai falando pra sempre, tá? Porque Isso. eu tenho Fala. assunto com você pra... A gente tem que pensar agora nesses documentários, né? Documentar isso de se outra alguém forma. topar entrar, eu tô dentro. Assim, quero muito fazer. E esse conteúdo, a gente tem muito em Brasília, né? Não é? Um conteúdo de fazer um conteúdo audiovisual com propriedade, com substância, como outras cidades a gente vê, né? Várias histórias de acontecimentos de outras cidades. Brasília merece isso. As coisas que estão muito ligadas à política, né? Claro, Então, tem Isso que eu ia te conteúdo falar, de política. a gente falou de tanta coisa aqui e a gente não falou tanto da política, né? A gente fugiu um pouco disso, Sim. porque normalmente as pessoas falam mais da política, mas Sim. é muito forte, né? JK, É tudo aqui, você né? vê aqui Sim, Paulo Otávio, exatamente. Mas sobre esses acontecimentos marcantes, tem muita coisa. Por exemplo, Ana Lídia, eu lembro que saiu daquele episódio, um programa que tinha, Linha Direta. Linha vocês Direta, lembram? Que da Ana foi Lídia. um grande sucesso. E eu revi outro dia, muito bom aquele programa, assim, muito bem. Mas a gente podia fazer imagina um estilo desse, True Crime, que está bem em moda hoje em dia, feito por pessoas de Brasília, entrevistando pessoas da época, né? Porque o Linha Direta acaba sendo um programa visão de fora, exatamente. indo Eles pra vêm cá, para né? cá cumprir a missão. Aham. E às vezes nem vem para cá, né? Acho que eles fazem ali. É outro esquema, é diferente de algo feito por quem é de Brasília, por quem viveu aquela mudança de clima na cidade, né? Era uma cidade Sim. considerada super segura e era segura, mas mas mudou, né? O clima da cidade mudou depois desse crime, daquilo, né? Como As foi mães marcante, pararam né? de deixar crianças de descer, tudo mudou, né? Todo mundo que viveu aquela época fala, Brasília
virou outra coisa depois da Ana Lídia. Porque todo mundo teve medo, né? Que acabou Começou a aquela ter- ilusão, né, de cidade perfeita, né? Veio a Sim. criminalidade, chegou até nós. Sim. Então é algo assim, e é interessante não só para Brasília, para o Brasil inteiro, né? A gente pode transformar isso primeiro aqui. A gente começa com... Eu já queria um projeto. Aí tem muita coisa. Pois é. Gente, Já criei um tá vendo projeto. aí, gente? Boa. Galdino. Ah, Poderia ser nossa, um gente, grande, são que foi um histórias tema nacional. trágicas, É um mas tema muito nacional. fortes, então. né? É um tema A gente nacional. tem, né, né? também esse lado ruim, assim, não é esse É, lado ruim, é esse um lado lado trágico difícil, de trágico de Brasília Brasília mesmo. também, tem, né? sim, como qualquer grande Infelizmente. cidade, né? É. Tem os seus acontecimentos. João, e você pensa em fazer outros produtos? Quando você fala de Brasília, eu lembro de tanta coisa bacana das histórias de Brasília, vai ter outros produtos também? Sempre tem alguma, alguma coisa de... Às vezes eu penso em fazer objeto, mas é porque tem empresas que já fazem isso, né? né? Aham. Por exemplo, uma camiseta interessante, um objeto que lembra coisas de Brasília. Mas já tem empresas que fazem, né? Aí eu acabo pensando muito nos livros, já estou pensando no livro 6, por exemplo. Já Já quero. Legal. Vocês. O 6 focando agora em plantas e animais. Ou seja, fauna e flora de Brasília. Né? Legal. Que é um material que você não acha tanta coisa. Né? Eu já procurei bastante. Estou fazendo com o Nicolas Baer de novo, meu parceiro no 5, poeta. Legal. A gente está fazendo de novo um novo livro, né? Já estamos pensando. Então, é isso. Assim, a gente procurando, se vamos falar sobre a fauna de Brasília, a gente encontra ali uma coisa, tem o lobo-guará, tem os escorpiões, Sim. tem carcará, mas um Jaguatirica. um livro que consiga compilar tudo isso. Fazer aham. Uma coisa assim, eu quero saber agora sobre fauna e flora de Brasília em um só material. Você não tem muito isso, né? É verdade, vai ser de muita importância para a Pois cidade, e para né? a escola Sim. também. Pra escola, pra tudo, pra educação, né? Educação, né? Então, Verdade. E nós somos uma ideia resistência, né, gente? Porque a gente vive num negócio somos seco, né? resistência. Tipo, Pois é. é o nariz sangrando, né? Sim. Umidade... Não. Você, Menos de 10%. Da guerra. Você fala, não, Total, eu né? venci a guerra, eu sou brasiliense. Tipo, Não é? A gente fala que eu sou porque calango. sofre, Brasília é, calango. A sofre. gente acha que está muda, né? acostumado, mas nunca está, né? Não, Todo a gente ano. é calango, a gente sofre. Brasília é todo linda, maravilhosa, mas aqui tá fazendo um sol maravilhoso, né? Aí daqui a Sim. pouco chove, Chove, uma frio, loucura. Isso é são as muito- pois 4 é. estações do Em um ano. dia no mesmo- só, né? É. Isso é Por isso muito que eu ando com interessante. uma mala, né? É pra facilitar, Isso, né? vou com uma linha. Hoje eu vim com uma mala, hoje com meus figurinos, né, João? Claro. Boa, sim. Eu falo que Vamos dar eu falo várias para meus amigos, gerações. falo, Brasília você sai de sobretudo e biquíni, porque você nunca sabe o que está acontecendo, né? Isso! Verdade. Não, mas sabia que eu já fiz isso? Inclusive aqui. Aqui, por aqui, né, gente? Brasil 21, Meliá. Então aqui, ó, tava de biquíni, sol, né? Sobretudo. Aí eu coloquei o sobretudo em cima do biquíni. Aí eu até brinquei, falei, olha aí. bem Brasília. Eu não vou comprometer ela, mas Total, você tava né? fazendo o que aqui? Ai, coisas boas, coisas interessantes, pra tomar no sol, e No de hotel. repente a chuva caiu. Começou a chover. Bem cara de Brasília, né? Curtindo o hotel de Brasília, curtindo os hotéis, que são hotéis maravilhosos Também, de Brasília. Inclusive, sim. esse A gente é uma complexo rede hoteleira aqui. muito, Sim. muito grande, muito boa. Essa parte que a gente está aqui, né? O centro Sim. aqui. É. Eu E sabe, acho lindo. A gente tá falando de a produção cultural. A gente tá falando de cultura, tá? A produção cultural é muito grande em Brasília. Sim. A gente tem muita gente talentosa, Tem muitos mesmo. atores, muitos diretores. Poetas, você falou Sim, dos poetas. É, tipo, sim. Tem né? muito artista de talento e peso aqui em Brasília. Impressionante, né? A gente é um celeiro mesmo. Que a gente vai trazer aqui no Pode Boa. Chegar A ideia do também, Pode- né, do João? Pode Chegar Tem também é alguns isso. que as pessoas nem sabem que são de Brasília, né? Você vê um ator aí de projeção nacional, é quando ele Sim. fala, pois é, nasci em Brasília, vivi todo. Tem uma esse história cara é em de Brasília, você não sabe, né? que passou por Acaba aqui. sabendo, sim. É. Músicos também, tem muitos desses, né? Tem muita coisa pra gente Brasília, fazer. periferia. Não tem essa música? De quem é essa música Não mesmo? sei, não conheço Brasília. essa. Sabe, Rafa? De quem é? Sabe, João? É que a Carol é da Sabe? quebrada do hip hop, então ela sabe melhor que a gente. Periferia. Tchá, tchá, tchá. Eu gosto Pois é, tem disso, eu muita gosto coisa, dessa coisa. sim. O hip Não, hop é tem- muito forte, né? Brasília, periferia. O jazz, Gente, isso é os- Câmbio tudo- Negro ou isso é Racionais? Acho que é Racionais, gente. Eu não gosto desse conheço negócio essa. da Brasília periferia, Periferia. porque fala exatamente o que a gente estava comentando agora. Sim. Que existe a parte da periferia, mas existe a parte cultural dentro da periferia que Sim. resgata Também. isso Sim. e traz para essa Pra cena. essas cenas todas do plano locais e muito. piloto, né? Sim, e vai se complementam. expandindo. É. E eu vejo que nesses últimos anos a distância entre plano piloto e outras cidades é cada vez menor. Até porque Verdade. as cidades são todas meio parecidas. Parecidas no bom sentido, né? Tem a mesma infraestrutura, tem o mesmo acesso a serviços, a tudo. Em qualquer região administrativa do DF. Eu entrevistei uma banda no Festival FICA que eu apresentei, ainda na pandemia ainda, e o nome da banda é Lado Escuro do Avião. Aí eu perguntei, gente, mas por que esse nome, Lado Escuro do Interessante Avião? esse nome. E aí a menina falou, e é rap, né? E ela falou Lado Escuro do Avião porque nós somos de Águas Lindas, né?
Sim. Ou é sol nascente. Sim. Tipo, não, sol nascente. E o sol nascente a gente colocou que é o lado escuro do avião. Sim. É um lado Meio do esquecido Você não avião vê, ainda, né? que você não vê. que todo mundo tem medo de ir, é bem perigoso. Interessante, E assim, sim. essa Entendi. para eles Bacana. transitarem aqui. Eu achei bem interessante Legal. isso, Sim, né? Porque a gente só vê o avião, E você falou de uma coisa legal. Brasília. E aí, João, o que você vê como defeito de Brasília? O que te incomoda, então? A gente falou tanta coisa boa, né? O que falta? O que te incomoda? Qual que você vê o problema ali? Olha, a gente falou do clima, às vezes o clima me Clima. incomoda. Eu vejo que a cidade está cada vez mais quente, e é uma verdade, né? Então, Assim, tem muitas construções, né? Sim, Muita poeira. calor, exatamente. E se a gente for lembrar a infância dos anos 90, 80, o clima era muito diferente, né? Isso, e era quase mais- Tinha nevava. frio. Você lembra da festa dos estados? Nossa, congelava a Era festa dos frio, né? estados. Era um Aham. evento que você ia agasalhado, É. né? Festa dos Sim. estados. Hoje em dia não tem, né? Não tem mais isso. E mesmo em junho, assim, tem um outro dia de frio Tem e tal. lugares que são mais frios, né? Pontos da cidade mais Sim. frios. No geral, a cidade toda era fria. antes, né? Exatamente. Agora a coisa mudou e a tendência é mudar. Acho que é mudar cada vez né? mais, É. mudar cada vez Sim. mais. Mas uma outra coisa ruim, eu acho que ela, claro, Brasil é uma cidade muito acolhedora, mas eu vejo que ela, às vezes, ela pouco a pouco se transforma como umas grandes metrópoles, de ficarem mais distantes, Da assim. frieza, né? É, mais frio. Embora tem gente que fala que em Brasília ninguém dá bom dia, não sei o quê. Mas acho que não é tão assim, não. Ah, Acho eu que dou tem- bom dia. Sim, se caiu, eu dou bom dia. Eu acho que tem um senso de Ai, gente, comunidade eu- legal. Empolgou no Ai, bom gente, dia. eu falo bom dia, gente. É, Só quando eu tô com tem. Mas o TPM, brasileiro eu tem essa falo coisa bom mesmo dia. que foge de você pra não falar bom dia, né? Tem essa piadinha, esse Você não meme. conhece o Pera, vizinho, produção. Que o vizinho né? corre de você, Você espera né? ele Caiu descer minha no boina. elevador, né? Pra você não Pra pegar o você ir elevador com depois, ele. tem Mas essa... eu vejo, mas por outro lado eu vejo, por exemplo, em parques assim, às vezes eu vou com meus filhos em algum parque, tem alguém com cachorro. As pessoas tendem a conversar, mesmo com Eu estranhos. também vejo isso, É, vejo né? bastante. E falam, e conversam, falam, isso aí é o oposto do que tem esse clichê do que é o brasiliense, de que não quer, você não quer falar com o outro. Fala sim, ó. É porque acaba sendo uma diferença. Você vai comparar Brasília com o Nordeste, por exemplo, que É são diferente, pessoas né? muito mais acolhedores, né? exato, mais próximos, se aproxima é com Tem verdade. muito nordestino aqui também. Muito, né? Também tem, muito. também Nossa, tem, isso é é. bem bacana, assim. Isso que ele- Brasilienses, que traz filhos esse- traz esse de aconchego, nordestino. Sim. E são coisas diferentes, não dá para comparar, né? São só características diferentes. E João, você apresenta para os seus filhos os monumentos? Você conta a história para sim, eles eu também? faço muito isso. Você educa desse jeito? Sim, não, tem o meu filho de 9 anos, o Pedro, eu saio muito de bicicleta, eu moro na 306 Sul, então a gente anda de bicicleta ali é o nosso centro histórico, né? maravilha. 308, vai na igrejinha, vai ali nos locais, vai no Parque da Cidade. Aí eu sempre procuro falar para ele a história, isso aqui, Atos Bucão fez isso, essa do Niemeyer. Já Ele mostrando. gosta muito de ir na catedral. Ah, Então que a máximo. gente vai lá, às vezes quando ele era menor, ele fala, pai, vamos lá na catedral, era só para ele se divertir, né? né? De olhar, ele subia ali no campanário dos Sim, sinos, aham. ele gostava de subir, Ali. escorregar. É muito lindo, né? O meu outro tem uma filha de 4 anos também, ela gosta de fazer isso. Então, Eu fazia na eles vão igrejinha tendo isso. Pois é, na igreja eles vão tendo esse contato com a cidade, e aí vou explicando, né? Pois é, até lá, a própria quadra, né? A quadra que a gente mora. Fala, essa quadra aqui é uma das primeiras de Brasília, os prédios são obra do Niemeyer. Aí eles vão tendo assim, um senso Uma de noção, pertencimento Que máximo. que eu acho legal, né? E acaba se pra não perdendo, né? Para dar uma continuidade nesse trabalho todo aí. Sim. O Walter perguntou o que você não gosta e o que você mais gosta em Brasília. Nossa, muita coisa, né? Eu O acho que que. gosta, né? Bom, o céu, obviamente, pôr do sol. Eu acho o pôr do sol daqui sensacional. E eu acho que o que a gente já falou aqui antes, a qualidade de vida, como é um todo, é o conjunto da obra. Você poder morar numa cidade, numa grande cidade, numa capital, mas que é cheio de árvore, né? Você ouve passarinho, você tem contato com planta, é uma cidade jardim, né? Você ter esse privilégio de ter isso um perto parque de da você, cidade aqui do lado, que é um parque público, Vamos falar aberto de para Parque todo da mundo. Cidade? Você falou que eu acho que o Parque da Cidade está com um problema. Aí agora é a minha crítica política aqui. Está muito largado o Parque da Cidade. Se você olha, depois quando você pega as mídias do João, ele postou fotos tão legais da inauguração do parque. Cara, a Praça das Fontes. Nossa, aquele lugar é lindo, maravilhoso Praça das demais. Fontes, Eu tenho E não imagens funciona, lindas de lá, gente. criança, e eu vejo um pouco.
acho um pouco abandonado. Não, uns lá lugares tá que eu- completamente Não tá? abandonado. Eu acho gente, um dos ajuda. lugares mais maravilhosos que a gente tem aqui Sim, e não é tinha uma abandonado. pena. E ele tinha show, ali tinha muita coisa. Teatro Nacional, que Nacional, agora Não, esse é o estão grande nesse- símbolo. Agora começou, mas tomara. né? Começaram Um mas processo de ali, revitalização. Tomara que aconteça, Tomara. porque aquelas salas são incríveis e acho que Sim. super funcionam, né? o autódromo que a gente falou aqui Autódromo. também. Ah, mas o parque, como eu tenho recordação de infância, ele dói o meu coração ver tão abandonado. Sabia? Não, o parque é sensacional e eu acho interessante o próprio Parque Ana Lídia, que fica dentro do Parque da Cidade, Tá. como eles são democráticos, né? Exatamente. Ali você vai no fim de semana, pessoas de todo o DF vão lá passar o fim de semana, né? Isso. Sim. Então, isso é uma característica nossa de Brasília que a gente tem que preservar, né? Locais, preservar bem locais que têm esse acolhimento de todo mundo aproveita da mesma forma, você entra, você não paga para entrar e você consegue aproveitar a cidade de várias formas. Você pode ali andar de bicicleta, correr, só ficar ali, passear Ainda bem com o cachorro. que- Né? Ainda Você bem que tem existem todo. esses parques, né? Que não paga pra entrar, né, João? Porque Brasília é caríssimo. Pois é, né? Pois é. E tem que continuar assim. Você Eu tenho medo senta, de alguém. Você respira R$100. É. Aí você alguém começar a pisca, privatizar até os mas parques, aí- Exatamente. Vai Tipo, começar a aí pagar você- aqui. Eu Não, tenho medo disso gente, Porque acontecer. vocês não têm um estacionamento aqui perto do A gente estádio. ama Brasília, já mas é fecharam o caríssimo. Já estacionamento. fechou, exatamente. Só paga. Pra você entrar no Exatamente. Tanto que estádio, tem quando que a pagar gente chega no estacionamento. Nordeste, Ah. tipo, numa cidade do interior, tipo... Não é que eu sou menina do interior, gente. Assim, quando você chega... Nossa, de Brasília? Nossa, você viu o presidente hoje? Você viu isso aqui Acho que a hoje? gente Tipo, cruzou acho que a gente com o mora ministro, no- né? Acho que a gente mora lá no Palácio. É, exatamente. Ai, quem me dera. Eu acho isso muito interessante. porque, Tem muito isso, né? gente, é muito caro. Brasília é Sim. muito... E é um clichê pro resto do Brasil, né? Achar que a gente encontra Ah, eu autoridade quero na um cachorro padaria. quente, é. meu cachorro quente na igrejinha. Tipo, quanto que deu? R$50, 60. Pois é, não, Meu é. bem. Isso aí Tudo é Mas uma... a pasta de alho tinha o quê, meu amor? Tinha ouro? Tinha brilhante? Brasília tinha... tem Eu ainda essa, brinco com Não, essa valor gourmetizou, agregado é. mesmo, E viu? eu consigo brincar Alto. com isso, claro. Né? É a qualidade de vida, é o lugar que a gente paga, né? A gente sabe que os Sim. empresários têm que pagar o aluguel, enfim. Mas Mas é é- uma Mas cidade... gourmetizou, É um custo de vida um dos mais altos do país, né? Muito. Sim. É um dos mais. A gente tá perto de Rio e Sim. São Paulo ali, ó. Sempre. Você senta num Parelhado restaurante ali. assim, você vai pedindo, vai pedindo. Sim. Eu cheguei a pedir uma vez, gente, assim... Quanto que deu a conta? 800. 1.000. Não, e a renda per 500. capita aqui é a mais alta já do então país, já tem né? tudo isso Tem embutido, tudo. E as né, essa pessoas ideia pagam, toda. né? Você tem uns shows aqui que são muito mais caros do que outras cidades, Verdade. né? Sempre Evento teve essa lenda que é esportivo. eu lembro a história do Miguel Falabella falando na época, que tinha, eu não sei se era uma história real. Tinha essa lenda de que, assim, quando os artistas grandes queriam ganhar uma grana, vamos fazer peça em Brasília. Brasília. Deve ser Isso. verdade, é. Uma Porque era água no em Teatro Brasília, Nacional. R$20 no É, show. água. porque lá você podia cobrar um valor mais alto e as pessoas As pessoas realmente pagam. pagam. É. Talvez pela Pagam mesmo. carência ou Sim. gostarem muito, né, pela dificuldade de chegar num show desse, não sei. Mas elas pagam. A gente tem uns festivais bem grandes aí e eles são sucesso de venda, rapidinho É eles... porque aqui também tem os esgotam, funcionários né? públicos, né? Sim, Além dos exatamente. empresários, Isso, né? isso Tem- faz a diferença. Mas que a gente é. quer uma democratização e a gente gostaria de uma coisinha mais Pois é, democráticazinha pra gente aí. É, e agora esportivo, os jogos de futebol aqui são muito caros também. eu acho. Gourmetizadíssimos É, também, né? pois é. Você acaba tirando o acesso da maioria da população ao jogo. Por uma coisa né? tão bacana, né? Pois é, que deveria ter, a verdade. gente tem um estádio aí legal, né? Que pode receber Sim. tantos eventos, tantos times de outros estados, né? E que infelizmente os nossos times não estão jogando muito lá, embora até joguem de vez em quando. É, Sim. Mas poderia ser mais acessível, eu acho. poderia. certeza. João, Ai, João. tô tão feliz de você vir aqui com a gente. Ah, que Poxa, bom também. Muito muito bom, obrigado pelo seu tempo, por estar com a gente. E deu ideias muito boas. A gente foi levar isso pra frente. Vamos, ó, porque tô junto. agora eu tenho lado, né? Meu lado, eu sou muito seu fã, cara. Pô, O seu obrigado. trabalho é muito bacana. Me emociona de verdade. Sabe, sério, toca lá no fundo. Não sei se você tem essa noção de quando a gente produz o material, né? A gente não sei, a gente nem pensa como é que o outro vai receber. Mas é emocionante. Sim. Vou dizer pra sim. você, é emocionante. Você Pra mexe mim, com a- mexe com o coração, com uma né? coisa muito forte em mim. E é claro, tem a história da minha mãe, da minha infância toda, que me remete e eu fico muito emocionado quando eu vejo tudo aquilo. Parabéns, viu? Pô, Obrigado, gente. Parabéns. Obrigado mesmo por estar com a obrigado gente. pelo convite. Muito legal, muito legal. E daí vamos tocar. Só pra gente Vamos. fechar junto, tu dançou passinho da época, aqueles passinhos? Não, era muito ruim. Eu até Tu era tentava. roqueiro, né? É, eu era mais era Do roqueiro. rock, é. Tu não fez o passinho. Ô, Não, não. João. Aquele que tem, Passinho, não tem um sabe. vídeo legal do passinho. Vamos Aquele levar do isso pra passinho, uma né? festa dos anos Passinho. 80. Aquele é clássico, né? 90. Passinho e lambada. Passinho Era e Passinho lambada, lambada. igual. Gente, eu era a rainha da lambada, meu amor. Lambada, Eu ganhava nossa. todos os concursos. E vai ter muito mais depois.
depois do Pode Chegar, gente. João, obrigada. Muito Obrigado, obrigada. gente. Foi muito Valeu. bom tê-lo aqui. Valeu, muito Deus obrigado. abençoe a sua Demais. vida. Ai, que maravilha, gente. É Tô isso, muito legal. Brasília. Obrigado, Amamos gente. Brasília, amamos todos vocês. E a gente conta com vocês, brasilienses, para levar a gente para o Brasil, para o mundo, para chegar com a gente em todos os lugares e fazer a diferença. Com isso aqui, ó, um bate-papo, muito amor, muito carinho, falando de coisa séria, falando de conteúdos que realmente São relevantes, né? importam, né, pra gente, pra vocês. E não podemos esquecer que a galera pode mandar, né? Pode Sim, mandar pra gente sugestões pra gente sugestões também, de, tá aberto, de canal aberto. entrevistados, de perguntas. que quer ouvir aqui, que a gente quer saber, Isso. é. Vem ser feliz, vem esculhambar também, faz o que você quiser, meu bem. Aqui você pode chegar chegando, falando, desabafando. Vem com a é gente. isso. Pode chegar. Beijo, gente. Até a próxima. Pode chegar. Tchau. Gente, chegar. que legal, né? Legal, gente. Muito Pode bom. chegar. Ai, adorei, Muito gente. bom também. Ai, tô com fome, tô com sede, mas eu tô feliz. Não, gente, só isso aqui, sério. Tô só muito isso aqui, feliz. Isso aqui já é uma série, ó. Crimes e Mistérios de Brasília. Aquilo que você Isso. falou. Isso aí tem muita coisa. Tudo que é Suspense, tudo né? que é crime, tá. Hoje virou uma virou- tem um podcast disso. A gente é podia muita fazer uma coisa só de crime, né? De Brasília. Ai, Olha, gente, eu, ai, que eu medo. concordo. É uma coisa que tá dando muito. Sério, Sim. se você. Se vocês quiserem, eu tô dentro. Vamos fazer uma coisa de crimes de Brasília? Tem muito. E aí Cara, tem, é muito olha, legal. tem o do zoológico, do O crime zoológico? Mas tem a morreu história do sargento, da zoológico lá que salvou a Ariranha. criança, da Ariranha. Essa que é real, né? Essa história é real, né? É o nome do Eu zoológico. cresci. Pô, a gente não falou Com do medo de zoológico, ariranha, com medo de né? ariranha. É. E lembrando, se você lembrar disso, gente, não tinha proteção nenhuma, era uma grade tinha. baixinha e Sim. logo vinha o bicho. E a criança pulou, já era. O cara pulou e a ariranha pegou Sim, o cara. pegou, é. E o cara foi preso até, né? Essa outro, história, né, essa esse cara. história é Foi? O muito que? Era criança? famosa. É, a criança no Postales ali, foi em 2016, 17. Foi preso depois. Foi não sabia. preso, ele estava no esquema lá da corrupção. Ele era diretor ali do Sério? negócio. A criança que foi salva? A criança que foi Ai, salva. Nem é. para deixar a ariranha comer o Tragédia, cara. Pois é, né? gente. Meu Deus, que absurdo, É, gente. tava A no pessoa da es- Ariranha. Gente, eu tô Cara, essa chocada. dica eu vou falar com o Rafael, uma pessoa bacana que eu conheço aqui, ó. Gente boa pra caramba, inteligentíssimo. Esse sabe de projeto, viu? Esse entende Isso. disso mesmo. Vamos Porque fazer. cara, isso realmente daria, né? Eu queria Não fazer dá. o Crimes e Mistérios. Pois é, e tem muita coisa aqui. Tem tanto... Tem Já tô aquele, ó, roubando tudo que é seu, crime já. da Você vai 113 me apropriando Sul. dessas coisas. É, vamos fazer. Você viu? Ele não vai mais me dar o meu, João, não. história de Meu Brasília, eu me Deus, sinto parte João, que daquilo. Não tem nada a ver com isso. Eu absurdo, nunca nem me gente. conhecia, eu já era parte da história de Brasília. Pois é, não, mas é, né? E é uma construção coletiva, né? Verdade. Cada um manda ali o seu pedacinho, a gente vai Sim, construindo. E isso acho mesmo, importante botar, né? Ah, eu vou Bota procurar online. umas fotos. Não tem, gente. Não tem. Fotos Eu- do skate, não tem não, Você daquela época. acredita que não tem? Também Que é ódio, ra- é eu tinha o raro cabelo achar. cacheado aqui, ó. na Pois é cintura. raro achar Uma essa foto época nossa? do skate. Vamos. Opa, claro. Vou fazer uma fotinha, vai.